Olá, meus queridos, mais um Jubão Talks. É isso lá aí. Em cima. Muito bem. Boa. Começando mais uma edição aqui do Jubão Talks, o seu podcast, o podcast da Juventude Batista Nacional da Regional Sul de São Paulo, é isso, né? Centro-Sul de São Paulo. Centro-Sul de São Quero Paulo. ver quem nos comentários já decorou esse nome, hein? Rapaz, nome, Quero sobrenome. ver quem já sabe, quem entra na Juban, no Juban Talk, já sabendo do que a gente tá falando aqui, né? Sabendo, aqui ó, vê lá a sigla, já sabe o que Repete significa. aí, vai. Aí eu já não sei, entendeu? Pra mim, ele já me complicou, Já já no reprovou começo, ó. na matéria. Tem a Vai parte você, do vai você. Centro-Sul, ó. Esse é o podcast da Juban Centro-Sul de São Paulo. Aí, Ah, muito bem. E aí, William, como é que você tá? Eu estou bem, graças a Deus. Excelente semana, tudo em ordem, debaixo da misericórdia de Jesus. Pregou sábado na igreja, no culto Firme, de jovens. forte como Sansão, mas humilde, diferentemente dele, claro. Aquela coisa, né? Se a pessoa fala que é humilde, já não é humilde. É, né? verdade. Começou errado. Não, mas é isso, foi bênção, graças a Deus. Muito bom. E aí, doutor Hector? Fala, seu Como Márcio. foi lá na Batista do Povo Santa Mara, desse fim de A semana? Batista do Povo Santa Mara é sempre muito corrido, né? Como a gente falou aqui, a gente é sempre muito severino, né? Então sempre se colocando à disposição. Essa semana a gente teve um momento muito legal lá, que foi a Feira da Igreja Perseguida. Então a gente levou o pessoal dos Portas Abertas Legal. lá, a gente tem o costume de fazer anualmente. Fazia um tempo já que a gente não fazia, É o né? Jeep, né? É o DIP, cara, sensacional, assim, se vocês não conhecem o DIP, assim, é maravilhoso de fazer parte, conhecer ali a realidade dos nossos irmãos que são perseguidos, né, e é um momento que constrange muito a gente, né, faz a gente refletir como a gente tem vivido a nossa vida, como se a gente tem valorizado as bíblias que temos em casa e as disponibilidades que temos de lê-las e tudo mais, né, Sim. Mas assim, foi um tempo muito bom ali com a juventude, posteriormente ali no domingo também, servindo a galera e, cara, sempre bênção, né, sempre um prazer pra gente. Uma curiosidade, que falaram da outra vez Jeep e tal, eu fiquei meio assim, é intencional fazer um trocadilho com Deep do inglês, de profundo? Cara, eu não sei se é essa não, mas se for, pegou legal, né? Pegou legal. perfeito. Mas eles usam a sigla ou para dia da igreja perseguida ou domingo da igreja perseguida. Você pode usar para qualquer um dos dois. A sigla é para aí, isso. Né? A intenção é mais isso. Mas eu não sei se vai nessa vertente, né? Teríamos que perguntar aí com o pessoal aí da Missão Portas missão, Abertas aí se foi Já essa a fiz intenção. Eu já participei de um Jeep, é essa sigla mesmo aí. É intencional para isso aí que ele falou. O que eu já me fantasiei no Jeep é brincadeira. Tá? Já fui, cara, muçulmano, já fui para as Maldivas, já... Cara, ó, vesti de sírio aí, brincadeira, tá? Já fiz loucuras aí nesses Jeeps aí. Muito bom, muito bom. Muito legal. Você que nos assiste, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, espalhar nos grupos da igreja, vários grupos da igreja aí, grupo da família, Exatamente. Grupo dos jovens, pedir para que aquela amiguinha possa se inscrever, compartilhar todo esse nosso conteúdo, esse nosso terceira edição. Terceira edição, segundo episódio. Terceira edição, segundo episódio. Por quê? Porque o primeiro é a nossa introdução, a apresentação aqui dos nossos apresentadores, né? Dos nossos co-hosters aí. O que é Juban? Exatamente. Então, ó, se você quiser saber quem tá nessa mesa aqui compondo, que às vezes vai ser o Charles, o Guiz, eu, o William, o Marcião sempre vai estar aí. Se você quiser lá ver nosso testemunho, dar uma risada com a gente lá, o primeiro episódio serve pra isso. Lá, o episódio 0 serve exatamente pra isso. Compartilhar os testemunhos, que é engraçado demais. Eu posso falar que particularmente o meu ficou engraçado. Viu? Ainda mais a chamada que fizeram lá. Foi engraçado. Hoje, nós temos o enorme prazer de ter um convidado aqui, gente boa demais, cearense, São Paulino, gosta de pizza, pastor, teólogo. O que mais, William? Pai da Lívia e da Lavínia, esposa da Maria Lucélia, com um casamento de 16 anos. É isso aí. O cara foi ordenado pastor aos 25, mas ele já pastoreava. Que isso, hein? Já pastoreava. É isso aí. Esse é o pastor Joffre McNally. Aê! Aê, muito bem. Pastor, super bem-vindo. Obrigado, gente. Tá tudo certo? Tudo bem? Maravilhoso. Tá com vocês, então tá ótimo. E tô Vamos aqui contar um pouquinho das pra gente histórias bater aí? bastante papo aqui Isso. nessa noite. Tem tempo, hein? Tem. Tempo não vai faltar hoje. Tem Viu? 2 horas aí pra gente já mandar bala. Pastor, como é que tá a Igreja Batista de Vila Maria? Estamos bem, graças a Deus. Deus tem nos abençoado bastante. Estamos aí com projetos para esse ano e tem sido abençoador. Estamos vivendo um tempo maravilhoso na nossa igreja, esse tempo. Maravilha. Muito bom.
Bom, vamos começar com uma pergunta interessante. Assim como eu, pastor Jofre também, ele é de distintas regiões desse Brasilzão. Quais distintas regiões? Você. Eu sou nascido no Rio Grande do Sul, crescido no Mato Grosso, vivido na Bahia e agora eu cheguei aqui em São Paulo. Que isso, hein? Um peregrino? Peregrino do Senhor Jesus. Glória a Isso Deus. aí, pastor Jofre também, nascido em Sobral, no Ceará. Tem experiência em Minas, agora tá aqui. Conta pra nós um pouquinho, pastor Jofre, como que foi essa jornada Cearense e aí? São Paulino, eu gostei demais disso, cara. Que Gosta combinação de maravilhosa, pizza, hein? gosta de pizza. Rapaz, isso aí não tem como dar errado, Ama não. pizza. É igual sushi com cream cheese. É isso aí, Uma ó. combinação, Uma mistura né? maravilhosa. No Brasil tudo pode, né, gente? Tudo No pode. Brasil é maravilhoso. Se a gente tiver guerra um dia, vai ser por esse motivo. Vai ser por conta da culinária do nosso país, viu, gente? Porque o que a gente faz com as outras culinárias é atrocidade, É né? verdade. Bom, gente, eu sou sim cearense, sou da cidade de Sobral, cidade de Belchior, de Renato Aragão. Primo de Renato Aragão. Primo de Renato Aragão. Ele é igual Descobri- você, ele é igual É. você, lá do 3º, 4º grau. Exato, é. é Jofre McNally Aragão Costa. Deve ter dificuldade para assinar o nome igual eu também. Eu tenho, né? Muitos nomes. Então, eu sou de Sobral, nasci em Sobral. Era para ter nascido em Fortaleza, meus pais resolveram ir para Sobral, por conta que são de Sobral. E aí nasci em Sobral, vivi a minha infância, adolescência, minha juventude na igreja. Fazia, né, trabalhava, fazia faculdade. Aí veio o chamado, e com o chamado eu já fui para Belo Horizonte fazer seminário no STEB, né, Seminário Teológico Evangélico do Brasil, onde começou a nossa convenção, começa no STEB, na verdade, depois do período de renovação espiritual. Eu fui a penúltima turma a ser formada no STEB, antes de encerrar os trabalhos lá na Rua das Pedrinhas, em Venda Nova, Belo Horizonte. E de lá eu fui para Brasília. Então, em Brasília, eu fui consagrado pela Igreja Batista Nacional de Planaltina. E fiquei lá, né, por 9 anos, quase 10 anos. Fiquei lá, casei, tivemos nossa primeira filha. E estamos aqui em São Paulo já há 8 anos. 8 anos em São Então, Paulo. Ceará, Minas. Brasília, São Paulo. E Já- aí, assim, eu, cearense, minha esposa soteropolitana, né, da Bahia. Da Bahia. Olha aí. A nossa Salvador. primeira filha nasceu em Brasília e a caçula nasceu aqui em São Paulo. Olha, É isso. E já sabe todas as gírias de São Paulo já, pastor? As meninas sabem. Eu Ah. estou aprendendo. 8 anos deu tempo, né? Concorda? Não, já tem hora que eu solto um meu, vou Mano. pegando, um mano. Não, o né? mano não pode Eu vou faltar, é pegando. essencial. É Não, quase faz passaporte parte, aqui pra faz São Paulo, parte. você fala Exato, mano, exato. assim, entendeu? Aqui uma coisa que me assustou muito é a gíria carregada, né? Não é só uma gíria. Ah, não, o Paulo Tem que ter um tem palavrão no meio ali e tal, que você fica assim, a pessoa tá me xingando ou tá sendo simpática comigo, né? É verdade, é verdade. antes da próxima pergunta que o Hector vai fazer, eu queria que você contasse ali a sua adolescência ali, já para entrando para a juventude, como que foi o entendimento do chamado, principalmente para a galera jovem aí, que está se descobrindo ainda, vendo o que vai fazer da vida, se vai ser pastor, missionário. Chamado sempre é uma coisa que deixa o jovem complexado, né? Falou Como é que eu vou descobrir isso, né? Exatamente. Isso. Eu digo que tudo começou muito cedo na minha vida. Eu me converto com 8 para 9 anos de idade. Eu participando de um congresso da Assembleia de Deus, junto com a minha mãe, com a família, congresso de jovens. E quem estava pregando era o pastor Armando Filho, autor daquela música, Sim. Quero que Valorize. Ele estava ministrando essa música. E eu me lembro que ele pregou, não vou lembrar qual foi o tema da mensagem, mas tocou muito em mim naquele dia. Eu tinha 8 para 9 anos. E naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. E fui batizado e profetizava, falava em línguas com 8, 9 anos e não fazia aquilo por imitação. Sim. Eu sentia queimar dentro de mim. E eu fui, no ato de falar em línguas, estando naquele momento, alguém me pegou pela mão, me levou até o local lá da plataforma onde estava montado, estava dentro de um ginásio, estava acontecendo um congresso, e eu me deparei com a mão sobre a cabeça do pastor Armando Filho, ele de joelhos aos prantos, e eu orando por ele. E eu falando em línguas e com a mão sobre ele, eu me lembro de abrir os olhos e falando com autoridade.
E eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo, mas entendia que eu estava transbordante naquele momento. Muito cedo, isso foi muito cedo. Então, desde então, houve uma consciência muito clara para mim sobre o que é pecado. Muito cedo. Nossa. Eu gosto de dizer que, eu até conversei isso há pouco tempo com o pessoal da igreja, que a gente sempre fala de testemunho de algo que a gente já foi. Eu sou ex aquilo, ex isso. E eu tenho um testemunho para contar. Eu não fui ex alguma coisa. Eu era uma criança, nascido e criado de um lar católico, cristão católico, mas que não tinha consciência do que era o pecado, não tinha consciência do que significava Jesus de fato. Então, essa experiência de conversão, que eu digo que a minha experiência de conversão ocorre naquele momento, ela para mim me torna muito claro o que é o pecado, o que é a salvação em Cristo. Então, a minha adolescência, ela está muito carregada dessa experiência com Deus, com o Espírito Santo. Então, na adolescência, como todo adolescente, eu queria também curtir, eu queria também vivenciar momentos com os colegas, ter experiências também do mundo, vamos dizer assim. Sim. E um caso específico foi com meus 12, 13 anos, possivelmente, teve uma festinha da escola e eu fui convidado. Era uma festa à noite. E eu fui para essa festa. Quando eu cheguei na festa, estava praticamente toda a escola, estava lá. Então, não era só a nossa classe, era a escola, estava lá. E quando eu entrei, eu já vi o ambiente que não era para mim. Mas eu fui, porque eu queria vivenciar aquilo. Então, tinha bebida, tinha droga, tinha algumas coisas que eu olhava com aquela... E, tipo assim, você olhava para aquela pessoa e não acredito. Nossa. Era uma casa, era uma pessoa de uma boa condição de vida. Os pais deixaram o pessoal lá, tipo, viajaram, deixou a casa. Casa de vocês. Isso, aproveita. Então, eu queria vivenciar aquilo, mas naquele ambiente, eu olhava para tudo aquilo e eu disse, não é para mim. Não é para mim. E houve uma grande frustração de estar ali. Eu saio dali, vou embora, muito chateado, porque eu queria curtir aquilo ali, mas um sentimento de que não é o teu lugar. E eu me lembro, gente, parece coisa assim, eu falo isso... Parece que você tá vendo, pinta, né? tudo isso na cabeça, sabe? Eu fui para casa da minha tia, que ficava próximo, numa região mais alta do que essa casa, e a minha tia tinha uma loja em frente à casa dela. Eu subi nessa loja, fiquei em cima da loja, sentei assim e conseguia ver dentro da casa, dava para ver. Nossa. E eu olhava assim, eu dizia, eu queria estar ali, Deus. Eu queria estar naquele lugar, eu queria provar de tudo que eles estão provando, porque eles são alegres, eles são felizes, eles demonstram, eu quero aquilo, eu quero aquelas experiências. E foi muito clara a resposta de Deus, não é o teu lugar. Não é. Então, as minhas experiências com Deus, elas aconteceram na minha juventude. Foram muito fortes. Então, eu batizei, né, com 8, 9 anos. Logo no período da minha conversão, eu batizei. Com meus 12 anos, eu já era bem envolvido. Eu tocava na igreja. Eu sempre... eu comecei a tocar hino do cantor cristão. Pra ter uma ideia. Né? Raiz, hein? Raiz demais, hein? Raiz. Que isso? Suas contas, quantas... Exatamente. Então, eu aprendi, fui, como diz lá no Ceará, talhada a facão. Ah, Né? sim. A coisa sempre foi muito, assim, rápida para mim. E em 98, num congresso, num Cojuban, no Ceará, eu era da Cristã Evangélica, na época, e fui para o congresso da Juban, da Batista Nacional. E foi onde eu conheci os jovens da Batista Nacional e tal, e me envolvi muito com o pessoal foi muito... Me agregaram muito bem. Eu tinha 14 anos nessa época. E eu passei a frequentar a Igreja Batista Nacional e sou Batista Nacional até hoje. E eu foi um congresso muito bonito, de muita presença do Espírito Santo, de muita conversão, muito batismo no Espírito Santo. Maravilha. Então, ali eu vi que eu tinha que ficar naquela igreja, eu tinha que conviver com aquelas pessoas, entendeu? Então, aí vem todo o processo do meu chamado. Porque eu já colei no líder de jovens, era muito meu amigo, colei nele, e assim que ele sai da liderança,
ele me sugere que eu pudesse ser o líder. Passa o bastão. Só que o detalhe, eu tinha 15 anos. Nossa. Eita. E nós tínhamos 45 jovens. E eu não conseguia ver o porquê que me escolhiam. E todos os jovens queriam que eu fosse o líder. E eu fiquei por 5 anos líder. Então, dos meus 15 aos 20 anos, eu era líder de jovens. Fui líder de jovens. Então, durante esse período, eu também fui um dos presidentes da Juban, no Ceará. E lá era dividido por regional. Eu cuidava do interior. Eu era de Sobral, eu cuidava do interior. E durante esses 5 anos, atuei na liderança dos jovens. E aí, pregava, né? Minha primeira pregação, houve 2 conversões. A minha primeira pregação na vida, assim, Meu Deus. no domingo. O pastor começou a ver a minha capacidade, o meu chamado, começou a me oportunizar. Um domingo no mês eu pregava. Que bênção. Então, comecei a liderar os jovens, né? E aí vem o carisma do Espírito. Não é meu, eu sou tímido. Não sei se dá para perceber, mas eu sou tímido. Ele até muda o jeito de falar, né? Eu sou tímido, né, cara? Então é muito difícil ver um cearense não tímido, vem de né? mim. Verdade. Não, pois é. Eu nem Mas sabia que existia essa skin de cearense, né? aí já vem a questão de formação mesmo da minha, né? Vamos dizer assim, os traumas da vida também, né? A vida não foi só flores. Então, foi nesse período de trabalhando com jovens, engajando jovens, envolvendo jovens, evangelizando, pregando, enfim. E a gente estava até conversando aqui, com 17 anos a gente começou um trabalho a evangelizar um bairro que a igreja sempre evangelizava. Vale lembrar que é a Igreja Batista Nacional de Sobral, né, de onde eu era membro, que hoje é a Igreja Batista Renovada de Sobral. E a gente... Com os jovens, a gente ia todo domingo, às 15 horas, a gente ia evangelizar nesse bairro. E isso foi engrenando. O pessoal começou a se envolver, a participar. A gente tinha um local que a gente fazia os cultos, que era uma fábrica de um tio meu. E o pessoal começou a vir, a gente começou a ajudar algumas famílias carentes. E quando era no domingo à noite, 6 horas, 18 horas, vinha alguém com o carro da igreja e levava essas pessoas para a igreja. E esse povo começou a converter. E aí eles começaram a perguntar, por que não tem uma igreja no nosso bairro? E aí vai eu com a cara e com a coragem. Com 17 anos de idade. Junto com todos os jovens, fiz uma reunião com eles e disse, gente, a gente só vai conseguir vencer isso aqui numa assembleia. E como bom batista, onde tudo se resolve numa assembleia. Com certeza. Não, nós fizemos isso em assembleia. Então, levantamos a mão lá e eu fiz a proposta. Disse, irmãos, nós queremos alugar uma casa, um ponto comercial no bairro chamado Terrenos Novos. Nós queremos alugar para poder começar uma congregação. E ninguém apoiou. Ninguém apoiou. Vocês estão loucos. A igreja não tem condições de alugar nada. E quem é que vai cuidar? Essa era a questão. Quem que ia cuidar? Aí, o ancião da igreja, e o nome por si já diz, né? Porfírio. O irmão Porfírio levantou, era um homem de 1,98 m, levantou assim a mão, ficou quase 3 metros. Né? Eu disse, irmãos, não estou entendendo. Essa igreja, desde quando começou, evangeliza o bairro, aquele bairro. E finalmente o Senhor está nos dando frutos desse trabalho. E o irmão Jofre, junto com os jovens, estão colhendo esses frutos. Por que a igreja não vai abrir essa congregação? A igreja deve abrir. Então, ele trouxe uma palavra de sabedoria. Rapaz, que isso, naquele momento, que depois da fala dele, todo mundo refletiu e mudou. Então, a igreja em peso. Começaram a planejar como é que ia fazer a igreja posteriormente. Entendeu? E nós começamos. E aí fui eu, juntamente com os jovens, nós procuramos um local, alugamos uma casa. Não conseguimos um ponto comercial. Alugamos uma casa pequena, que o dinheiro desce também, que a igreja podia pagar naquele momento. E derrubamos todas as paredes da casa. Meu Deus! Fizemos um salão. Meu Deus do céu! Era a casa no Nordeste, aquela casinha com a porta e aquela janelinha do lado. Foi o que a gente fez. Derrubamos a frente também. Então pegamos a porta, colocamos no meio
Fiz aquela igrejinha mesmo, tipo de desenho, sabe? Uma banda da janela do lado, a outra do outro. E Missão Batista Nacional. Olha, era o Deus, nome. hein? Que coisa linda. E assim, Como diz Paulo, né? Com ousadia. Muita, né? Intrepidez. cara, foi um ano. Quem dirigiu por um ano fui eu. Que bênção. E aí minha esposa me ajudou, a gente namorava na época, a gente fazia trabalhos no sábado com as crianças. A gente vestia os jovens de palhaço. Eles saíam jogando balinha no meio da rua e convidava as crianças para a igreja. Que legal. E aí a gente fazia um trabalho com as crianças todo sábado. E à noite a gente tinha o culto. A gente começou só no sábado. No culto de jovens. Não, a gente juntava culto os jovens sábado, e né? fazia o louvor e tal no sábado. Aí na semana funcionava só no sábado. À medida que o povo foi chegando, que a congregação foi ganhando corpo, aí foi tendo trabalhos semanais, até que emancipou para o domingo, né? E aí pronto, aí deslanchou. E hoje é uma igreja. Qual o nome da igreja hoje lá? Igreja Batista Renovada, Casa da Bênção. Quantos anos já de igreja? Ele tinha 17? Ele tinha 17. Nossa. Cara, 23 não vou anos. lembrar. 23 anos, por aí. Por aí. Vale a gente fazer um lembrete aqui, Juventude Batista Nacional que nos ouve em casa, no trabalho, no ônibus, no metrô, nos vê. Cara, 17 anos, já pastoreava, já namorava, Exatamente. já fazia um monte de coisa, e você aí que só estuda, né, e que tá na casa do pai, da mãe ainda. Tem internet de graça. Tem internet, você acha que Deus não vai te usar, cara. Oh, meu Deus, usa esse homem hoje. Tenha misericórdia da sua... Olha, que você faça uma oração nesse momento. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Né? São lições importantíssimas para a gente aprender que nós temos, sim, capacidades, dons, talentos que podem ser usados pelo Senhor. Não importa a idade, não importa onde você esteja, desde que você esteja inserido no trabalho do Senhor. Isso é importante. Eu acho que isso é uma coisa importante falar, porque eu acho que a gente, como jovem, nós mesmos, né? Paulo fala para Timóteo que não deixe que ninguém despreze a juventude dele, né? Exatamente, estamos lembrando de Timóteo. E aí o que é interessante é que muitas vezes nós, como jovens, a gente despreza a nossa própria mocidade nesse sentido, exato. achando que nós não podemos ser aqueles que vão adiante, fazem tudo mais. Claro que... Esse era o meu grande inimigo, era eu mesmo. Então, muitas vezes eu me questionava do porquê que eu não me sentia capaz, eu era tímido, muito tímido, eu tinha algumas dificuldades, eu não era tão carismático quanto os meus líderes de jovens eram, né, antes. Eu não tinha algumas habilidades que eu chamo de talentos naturais que algumas pessoas têm. E Deus me colocava essas situações. Eu lembro que ainda criança, um pastor, ele foi almoçar junto com a esposa dele na casa dos meus pais. E aí ele viu que eu saí da cozinha e fui para a área lá da nossa casa. E ele saiu, veio atrás de mim e disse: tenho que falar uma coisa para você, rapazinho. Tinha 10, 11 anos. Você é um Jerubaal. Tenho que descobrir quem que é O que você Jerubaal. tá dizendo? Foi amigo? mais difícil do que Ruth. Foi mais difícil. Jerubaal. Aí eu fiquei... E ele não falou o que era Jerubaal. E eu fiquei na dúvida, né? A intenção E não dele foi tinha- clara que era despertar a dúvida, né? Exatamente. Não tinha Google, né? Na época... Não tinha. Foi folhear. Foi no modo Não tinha- antigo, hein? não tinha- Deve estar em reis. Não tinha aplicativo, né? Não tinha nada disso. Eu, caramba, o que é Jerubaal? De comer, de beber. Aí ele disse: você será um Jerubaal nessa geração. Deus vai te usar como usou Jerubaal. E ponto, né? E aí um dia, lendo a Bíblia, encontrei quem era Jerubaal. Vocês sabem quem é, né? Rapaz, ajuda aí. Hoje, Eu vou deixar pra quem tem o testemunho essa daí, né? Eu vou me Rapaz, comprometer aqui, não. Nossa, Que é nós isso? do Fomos próximo pegos de capítulo. surpresa. Ele vai deixar pra todos os jovens buscarem agora Também quem não vou falar. comenta aí, ó. Se você nos sabe- comentários Quem é quem Jerubaal. é Jerubaal. Se você sabe, esse é seu momento de brilhar, hein? Também não vou falar quem é Jerubaal. Vai ficar, Isso, vai ficar no ar, vai ficar no ar. Não vou, vai ficar no ar. Porque assim foi pra mim por muito tempo. Quem era Jerubaal? É aquilo, né? Vai ficar pra nós também agora. E eu era uma 10 criança, anos? um pré-adolescente. O que é Jerubaal?
até falei, que palavra é essa? Ele falou em línguas. Eu sabia o que era. E aí, lendo, né? Tá no Antigo Testamento. Olha lá, né? olha lá. Encontrei quem era o Jerubbaal. E fez todo sentido. Fez todo sentido porque realmente a gente vivenciou coisas assim e imagino que até hoje tem sido assim. Amém. Porque geralmente a gente sempre ouve, né? Você vai ser o avivalista, o Moisés, o Paulo. Inúmeras promessas, né? Mas Jerubbaal. Mas para quem não sabe quem é, procura aí ver quem é Jerubbaal. Se exercite. Eles não podem pegar o celular Se agora e exercite. pesquisar. Não, vai ficar né? feio, vai ficar feio. Né? Não, mas vai... Vamos deixar. Cara, o Márcio tá muito curioso. Vocês não estão entendendo. Ele tá desconcertado. Essa foi boa. Até o Fábio tá dando risada ali. Ele tá procurando Ele tá também. tipo assim, que genealogia que ele apareceu esse nome? Ele era filho de quem esse daí? Filho de Samuel. Ninguém se sabe. Acho que é dos filhos de Samuel. De onde vem? Deve ser um primo de 3º grau de Matusalém. Esse é dos meus, hein? Esse eu gosto. É parente do Hector. Pô, esse eu gosto demais. Que isso? Esse é dos meus. Muito bom. Mas, pastor, continuando aqui, muito legal tudo que você disse aqui a respeito do seu testemunho e tudo mais, mas a gente sabe também que, como você estava falando, né, você se formou, né, no seminário e tudo mais, ali em Belo Horizonte, e também tem diversas outras formações, especializações e tudo mais. E o que foi o seu principal motivador para buscar todas essas especializações, a erudição, todo esse estudo hoje, qual você tem? Qual foi a sua motivação à época? Como o chamado veio muito cedo e eu passei a cuidar dos jovens, a gente vivenciava uma coisa, eu acho que tem tudo a ver com a Juba. Não sei se a gente acaba... Eu digo que a história ela é cíclica, no sentido aspiral. O tempo passa, não são os mesmos... Nós não vivemos os mesmos tempos, mas muda-se as roupas, muda-se a forma de falar, mas você vivencia praticamente as mesmas debilidades. E a gente tinha sempre aquele movimento assim, a gente fazia acampamento, retiro espiritual, os congressos, o povo vinha cheio do poder. Eita, né? Deus. Empolgado. Vinha cheio do poder, cheio do Espírito Santo, empolgado para pregar, empolgado para fazer a diferença. Queria ver o culto avivado, já combinávamos, não, a gente tem que ir terminava o acampamento, não tinha essa de, não vou porque estou cansado. Não, ia, tomava um banho em casa, voltava e o culto pegava fogo. Às vezes nem tomava banho. Não, Às ficava. vezes chegava na hora Isso do é pra quem culto, gosta, né? Exatamente. Não, era... Você tá louco que eu vou perder um negócio desse? A gente fazia... E os nossos retiros lá, a gente não tinha piscina, não tinha futebol, era buscar mesmo. Era um som? Era os dias, no caso era no período do carnaval, era todos os dias de busca. Então era oração, fazia vigília, fazia estudos bíblicos, fazia dinâmica, enfim, a gente... Mas não era momento para brincar, era momento para buscar. E de fato, Deus... Eu acredito também que muito disso me formou na minha busca pessoal. Sabe? Teve pessoas realmente que foram exemplos na minha vida nesse período. Então, nessa busca, o que acontecia? O pessoal ia, tinha as experiências com Deus, mas passava 3, 4 meses, caía na rotina. Isso me incomodava. Dói meu coração. Isso me incomodava. Inconstância, né? A inconstância. Então, isso me fez buscar. Foi isso que me fez querer conhecer mais a Bíblia. Porque eu ficava naquela, ok, eu vivi aquela experiência, mas aquela experiência ainda está em mim, ela arde em mim. Ela faz parte de mim. É óbvio que eu não vou ficar, né, naquele fogo, naquela... Porque ninguém vai ficar em êxtase 24 horas por dia, gente. Sim. Né? E é isso que às vezes... E aí é uma questão histórica a ser pensada, que a gente pega muito emprestado do pentecostalismo, algumas coisas. Sim. E acha que tem que ser daquele jeito. A gente estereotipa a questão da ação do Espírito Santo. Eu não estou daquele jeito, eu não estou cheio do Espírito. Não. Você pode estar cheio do Espírito e não viver em êxtase 24 horas. Então, nesse sentido, eu passei a buscar, a ler. Eu, como sou do interior do Ceará, nós não tínhamos uma livraria evangélica.
as Bíblias que chegavam pra gente. Uma Bíblia de estudo, eu ganhei a minha primeira Bíblia de estudo Thompson no meu aniversário de 15 anos. Meu Deus. Nossa, foi Uó, foi o máximo. o grande presente da minha vida. Eu comi aquela Bíblia. A minha primeira Literalmente. Bíblia de estudo também foi uma Thompson. Eu comia aquela Bíblia, as cadeias temáticas. Aham. Eu comia, eu peguei ela essa semana, porque eu tive que mandar fazer a capa dela, que estava toda... E eu olhando e eu vendo onde estava marcado, era como se passasse um filme. Eu lembrando de quando eu li e por que eu fiz aquilo. Então eu passei a buscar. Depois me colocaram para ser professor de escola dominical. Aí foi que eu vi a necessidade de aprofundar mais ainda. E eu só tinha Bíblia de estudo Thompson, uma Bíblia Shed. O João Entende? Ferreira também, né? O João Ferreira. Era o meu material de estudo. E uma sede, eu tinha uma sede, eu queria muito conhecer. E aí, nessa busca, nesse querer, foi quando veio o desejo de fazer seminário. Mas não tinha seminário da minha cidade. Então, quando eu decidi fazer o seminário, eu entrei em contato com o Esteve, em Belo Horizonte, perguntei como é que fazia, como era o processo. E fui atrás, pedi a inscrição, fiz. Estava fazendo faculdade, já estava 2 anos e meio fazendo tecnologia da construção civil e decidi parar tudo. Eita. E mudar de cidade e não é perto. então, mudou tudo. Você saiu de Sobral e foi para Belo Horizonte. Vamos Foi lá. uma época muito diversa, né? Porque eu, com 19 anos, eu fui consagrado evangelista. Como eu tinha aberto a congregação junto com os jovens, a igreja reconheceu que eu era evangelista. E lá no Ceará, eles consagram evangelistas. No Nordeste, há muito... reconhece esse ministério. Né? Não fui consagrado pastor, mas é evangelista. Naquele mesmo ano, aliás, no ano seguinte, o pastor veio falar comigo e disse: eu quero que você seja meu vice-presidente. Com 19 anos. E aí... Pastor, é isso mesmo que o senhor quer? A igreja concorda, os irmãos concordam? Não. Cadê o irmão Porfírio? Você vai ser... Apoiou, deu todo o apoio. Aí eu assumo, eu assumo em janeiro, né? Sou vice-presidente dele. Eu vou para um congresso em Brasília, um Conjuban em Brasília. No meio do congresso, um irmão vem e profetiza para mim. Disse assim, você conta 3 meses. Daqui a 3 meses eu vou te colocar num lugar onde ninguém vai te tirar. Muitos vão te questionar, muitos vão dizer que você não é para estar lá. Mas eu estou te colocando. E Você lembrou do recebi- Jeroboão lá? Miquel? Jerubal. É. E eu fiquei com aquela coisa. Eu ouço a profecia, eu guardo. Se é de Deus, vai se cumprir. E aí isso foi em fevereiro, março, foi março eu acho. Aí março, abril, maio, junho. Deu o período que ele tinha 3 dito. meses. No dia 6 de junho, acho, 6 de junho. Agora não vou lembrar, agora faz tempo. Mas, tipo assim, a data foi, tipo assim, num dia anterior a completar o tempo. Foi a última vez que eu vi o pastor Marciano Julião Martins, que foi um pai para mim, foi a grande inspiração da minha vida, a nível de homem de Deus. 4ª série primária, um homem muito sofrido e que estava sofrendo um câncer de próstata. E muitas vezes eu peguei ele dentro do templo, orando, rolando de dor no chão, e não falava nada para manter a imagem da pessoa que não é vulnerável. É. E um homem de Deus. Um homem de Deus. E aí a última vez que eu vejo ele, vivo. Já todo tomado pelo câncer. E aí a gente foi visitar, ele já estava na cidade natal dele, Redenção, que foi onde aconteceu a primeira cidade a ter a libertação dos escravos no Brasil. E perguntei para ele: pastor, o senhor tem algum recado para dar para a igreja? Ele abriu os olhos, já amarelos, tomado de câncer. Ele disse assim: Jofre, só diga aos irmãos que não deixe de congregar. Olha. Estejam juntos nesse momento. Importante. Cara, eu fui embora. Voltei para Sobral. Passou a madrugada. 6 horas da manhã o telefone toca. Pastor Marciano faleceu. Eu lembro da profecia.
completou. Certinho. A partir daquele momento eu assumo a igreja. Com 19 anos de idade. 19 anos de idade. E aí foi pressão para tudo que foi lado. Porque aí eu tinha que enfrentar algumas coisas, por uma questão de ética, eu não vou... Mas algumas coisas bem difíceis que aconteceram dentro do ministério. Situações de homossexualidade, situação de pedofilia, situação de prostituição. E eu tinha que lidar com aquilo sozinho. Com 19 anos. Com Com 19 anos. E além de você ter que se enfrentar também, né? O Jofre com o Jofre, né? Trabalhando, fazendo faculdade, cuidando da igreja. Meu Deus. 19 anos de idade. E, pastor, uma coisa que eu queria perguntar... Por isso que eu queria fazer o seminário. É, Por isso que eu optei por deixar tudo isso para ir fazer o seminário. pela capacitação. E muitas vezes eu fui criticado por isso. Sim. Porque alguém uma vez me disse, você foi um bobo, porque a igreja queria te consagrar pastor sem você precisar da teologia. Eu disse, mas eu não era capaz. Eu percebi que eu não era capaz. Eu percebi que eu precisava conhecer. Eu ia tropeçar em alguma Você coisa. ia tropeçar. Uhum. E Nossa, o seu essa ministério não clareza é muito iria grande. evoluir, fluir. E aí uma questão de consciência. Eu tinha essa Exatamente. consciência. E prudência, né? A gente Prudência. precisa discernir os tempos, né? O senhor colocou lá, mas foi para um período. Um período de conciliar a igreja ali a ponto de manter a ordem durante essa transição pastoral. Ainda tivemos 25 pessoas batizadas durante esse período. Nossa, Olha aí. glória a Deus. E eu acho que Excelente. isso é... Aí nesse isso é período eu muito fiz velório, aniversário de 15 anos, apresentei criança. pastor na sua totalidade, né? Eu só não fiz casamento, Olha aí. mas o resto... É isso aí. E todo mundo... E aí eu fiz uma coisa, até Zé Carlos foi me examinou no exame da ordem e ele perguntou algo sobre isso. Ele disse, você foi evangelista, como é que você fez essas coisas na igreja? Eu disse, a Assembleia me deu plenos poderes. Isso foi resolvido em Assembleia. A Assembleia disse, não, pode ir. Aí eu fui. Agora, se eu dissesse não, Não ia. Não ia. Exato. ponto. Né? Então, eu só fiz porque a igreja quis. Então, até a ceia, eu ministrava a ceia. Porque era evangelista da igreja. Não tinha ninguém da convenção. Como éramos do interior, o secretário executivo, tudo isso vinha da capital. Então, às vezes, as agendas não batiam. Sim. Entendeu? Então, a gente teve que ir de forma orgânica mesmo. Tinha que acontecer, porque senão pararia a igreja. Sim. Até uma sucessão. Ocorreu a sucessão, veio alguém do Espírito Santo, né, da Capixaba, passou 6 meses. Foi embora. Fiquei de novo Nossa. com a igreja, né? E aí foi nesse período que eu tinha que ir para o seminário. Aí fui para o seminário. Eu acho que o reconhecimento da igreja, isso é comum, né? Quando a gente está em atuação dentro da igreja, a gente tem o próprio reconhecimento dos irmãos acerca daquilo que Deus está fazendo na nossa vida, né? Não é nem Sim. Essa é a sentido- confirmação do nosso Exatamente. chamado. E a igreja A reconhece. igreja reconhece. A igreja reconhece. Ô, pastor, outra coisa que eu queria te perguntar você falou dessa sua experiência, né, dos 15 e agora com 19 anos assumindo a igreja e tudo mais, só que lembramos que você era um jovem, certo? E como é que foi para lidar com essas questões, sendo jovem, para lidar com o seu próprio ego, nesse sentido? Para lidar com aquelas coisas não te subissem à cabeça e tudo mais, porque eu acho que é um dos grandes desafios para quem é jovem e tem uma ascensão ministerial muito grande, não deixar com que essas coisas corrompam o coração, que tipo assim, ter autoridade, estar ali à frente dos irmãos, ter visibilidade também, que é uma coisa que o jovem deseja muito. Como é que foi esse processo para você? Como é que estava o seu coração nesse sentido? Eu fiquei muito claro que não era meu. Nada daquilo era meu. Isso sempre foi muito claro. É muito claro o que Paulo fala, né? E para mim ficou muito evidente. Eu não tenho a minha vida por preciosa. Então, toda essa dádiva, toda essa graça de Deus sobre a nossa vida não é nosso. A gente não pode dar boa noite com o chapéu dos outros. Né? A graça é de Deus. Todos os dons vêm de Deus, irrevogáveis, mas vêm dele, não é meu. Então, eu entendo, aliás, que tudo que sou, que irei ser e que vou ser, vem dele, não vem de mim. Então, nesse sentido, até a própria maturidade foi algo também que foi talhado por Deus nesse processo.
E aí onde eu digo que também tem uma questão da formação da gente. Desde muito cedo eu assumi muitas responsabilidades em casa. Então tem muito a ver com isso também, né? Então eu imagino que no conjunto da obra eu sempre fui muito consciente. Consciente, primeiro, de que eu não queria fazer nada errado para envergonhar o Senhor. Sim. Não envergonhar a igreja, não envergonhar a minha família e não envergonhar os pequeninos. Sim. Porque se eu sou um mau testemunho, eu sou um mau testemunho para todos eles. Exato. Então, essa era a consciência que me mantinha com o pé no chão. Então, eu acho que até quando isso acontecia, de eu querer de alguma forma usufruir de tudo isso para meu benefício, eu acho que Deus dava aquela... Menos. Menos Batista. Você não é isso, não. Menos Batista. Você é isso porque eu te dou, né? Mas, Não pastor, é você, assim, não. uma pergunta assim, que me surgiu aqui agora. Eu venho de um berço assembleiano também, né? Então eu também. Então, nesse contexto que o Hector trouxe, eu acredito que quando você tem uma ascensão de ordem verticalizada, um sistema mais episcopal, fica mais claro. Episcopal, para quem não sabe, é o governo de igreja quando vem de cima para baixo. Tem um líder e ele delega outro líder e outro líder e outro líder. Vai descendo. E assim, uma cadeia pastoral. Nós batistas somos congregacionais. Então, eu acredito que no contexto de congregação, você ter o confronto da igreja para tomada de decisões ajuda um pouco a dar uma contida nesse ego, sim. porque te coloca no teu lugar. Entendeu? Os irmãos são seus auxiliadores. Exato. Nesse processo. É isso que os batistas defendem muito, né? O contexto da Somos voz do todos iguais. Espírito no corpo da igreja. Exato. Entendeu? Então, quando há uma unanimidade, há uma unanimidade por causa que o Espírito promoveu ela. Agora, se há um confronto, quer dizer que um dos lados está falando pelo Espírito, né? Movidos pelo Espírito Santo. Então, eu acho que isso ajuda muito. Agora, quando você acende de forma vertical, assim, muito rápido, por conta de uma cadeia de comando, aí o ego fala mais alto. E aí você age pelo autoritarismo Exato. e não movido pela autoridade do Espírito, Sim, de fato. Né? exato. Então, a vida em comunhão, que é tão presente na igreja primitiva, ela tem que ser resgatada. Sim. Né? A gente acha que é uma coisa muito distante, algo que... a gente não vai nunca mais alcançar isso. Não, isso é uma questão de... Eu digo que é mais uma briga de egos. A gente não quer sair da cadeira que pertence a Deus. Exato. A gente quer ser senhor de si mesmo. Exato. Esse é um problema, né? E ainda mais jovens que às vezes ganham uma certa notoriedade. Porque prega bem, porque canta bem, porque toca bem, o cara acha que está com tudo. Sim. Agora ele está fazendo aquilo para ele? Se tiver, meu amigo... Qual o propósito? Procura teu rumo. Não é na igreja do Senhor. Procura teu palco. Exatamente. Uma coisa que eu tenho o costume de dizer, até para os jovens lá da nossa igreja, né? Que é que Deus ele é tão misericordioso que ele nos preserva da glória dele. Sim. Porque nós, quando temos esta glória e retemos esta glória que deveria ser dada a ele nos dá o mandamento de devolver esta glória a ele está nos preservando. Porque nós temos a capacidade simplesmente de corrompê-la e de nos corrompermos, por assim diante, por conta dessa glória. Então, ela é dada a Deus porque ele é incorruptível nesse sentido, né? Ele não pode ser tentado por isso. Então, para nós, é sempre descansar na questão do privilégio, cara, da coparticipação, de ser chamado não só a salvação, mas a participação nesse sentido. Então, eu acho que eu até levantei a pergunta justamente porque, cara, até para mim como jovem, que quando comecei, essa questão do ego era muito grande. 19 anos de idade. Poxa, gente. Cara, eu me converti com 19 anos de idade. Antes do podcast começar, eu estava conversando aqui que ele mais a esposa e mais o pessoal lá da igreja, com 17 anos, plantaram uma congregação. Gente, isso O que você estava fazendo com 17 anos? Não era nem crente, né? Eu tava naquelas... Lembra aquelas conversões lá? Sei. Da 14ª. Deve tava na segunda, mais ou menos. 25 e 25%. Né? Eu tava na segunda. Eu tava no né? mundão, velho. Eu tava fazendo as gandaias, né? Ou era um daqueles que vinham só no acampamento? Cara, eu era tão descrente, eu acho, na época, nem no acampamento. Era de vez em quando chegava um irmão lá em casa, lá que minha mãe chamava, e falava, pô, ora por esse menino aqui. Pastor, Eu me arrependia, né? Sabe aquele apelo que você faz de domingo? Todo domingo ele tava na frente. Gostava, hein? Gostava de Gostava apelo. do apelido. Tá bom demais, hein? Vai que Jesus vai. No medo, né? Só que ele segunda-feira esquecia e tava domingo de novo lá. Ele falou que
na contagem dele foram 4, né? Foram Então, cada uma foi 25% de convertido. Verdade. Né? Até chegar a 100%. Foi um pedaço, né? Até o momento que Cristo me aceitou de fato, né? Demorou um pouquinho. Até o irmãozinho lá, o japonês, como é que é? O irmão, tá bom, né? Chega. O Tadashi chegou. Não, isso aí eu já era convertido. Chegou. Toda hora que chegava uma oração ali por fortalecimento, né? O irmãozinho tava lá. Tadashi, irmãozinho, vamos mais força, né? Vamos mais firme. Depois daquilo ali deslanchamos. Aí, graças a Deus, o senhor colocou a mão mesmo. Paramos com isso aí, mas é isso aí. Quem vai agora? É você, William? Não, Hoje o nível aqui tá muito alto, meu Deus do céu. Pois é, rapaz, você eu não viu? esperava que nós pudéssemos fazer um episódio assim tão elevado assim. Então. Que beleza. bem- E aí o pastor vai para Minas, seminário, 4 anos, interno. Interno. Fala um pouquinho desse movimento aí. Aí foi o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. E longe. E longe. Todo mundo que passou por seminário interno fala a mesma coisa, né? Não, a gente só tinha dinheiro para comer 15 dias, né? De maneira digna. Os outros 15, Os pela outros graça. 15 a Jejum. gente vivia pela graça. Jejum, Então era arroz, graça. feijão e pronto. E fé. E fé. E Sem- fé. É um e seminário Deus... prático, né? Porque você experimenta a provisão a É, cada dia, né? Exatamente. E Ali Deus que era separa os muito meninos, bom. os homens dos meninos, né? E Deus era muito bom porque vinha tinha um pastor, ele tinha trabalhava no Ceasa, não sei, e ele trazia todo mês, ele trazia uma Kombi lotada de legumes, frutas, tudo enquanto assim. Então a gente Eita. a gente não faltava assim, tipo, a gente podia até não comer muito bem aquilo que a gente queria, mas tava todo mundo com a vitamina ok, tava todo mundo nutrido, entendeu? Uhum. E o nosso deão, o pastor Delmo Gonçalves, ele exigia da gente fazer exame de sangue Olha Eita. só. para ver como é que estava a saúde da gente, né? Interno, então a gente ele entendia, foi interno também, ele sabia como era, como é que era a vida do seminarista. A gente não comia, realmente chegava momentos que a gente não comia tão bem. Então o STEB lá era bom porque tinha manga, né? Tinha muitas mangueiras, tinha pé de chuchu, tinha como é o nome? Jabuticaba. Nossa. Ai, gente, aí a gente regava aqueles pés de jabuticaba, né? Quando vinha um período, aí tinha uma escola também, a gente não deixava as crianças mexer no jabuticaba, que era pra pra nós seminaristas vocês, né? comerem, né? Monopólio. Então a gente, é sério, cara, a gente vivia disso. A gente conseguia comprar uma peça de carne, comia por 15 dias, ou menos do que isso. A gente tinha 12 homens no internato masculino, 8 mulheres no feminino. E a gente comia aquilo ali em 15 dias e o resto, cara, era Jesus Cristo, né, cara? mortadela, era presunto, era o que dava. Aí fazia um refogado de chuchu com mamão verde. Nossa. Rapaz. Era, cara. Havia muita desistência do seminário assim? Sim. Tinha uma galera que achava que ia chegar no seminário, tava todo mundo em êxtase, falando em línguas, flutuando, batendo asa. E desistiram, teve muitos que desistiram. Alguns ali se identificaram realmente que não era. Dali saiu muitos homens de Deus, Glória a Deus. muitos. Minha turma mesmo hoje, todos são pastores. As meninas ou são esposas de pastores ou são missionárias. Então, realmente, eu digo que o STEB ele foi um antes e um depois na minha vida. Eu vivi, passei por tudo isso, ausente da família, distante de tudo. Meus primeiros 6 meses foi terrível. Eu naquela ilusão de conhecer a grande igreja de Belo Horizonte. Fui, entrei e saí. Fui no outro domingo, entrei e saí. Fui novamente, entrei e saí. E não era nem percebido. E aí, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu coloquei isso diante de Deus. Eu não sei para onde ir, não sei qual igreja congregar e tal. E até que um pastor que estava devendo matéria, pastoreava uma congregação e ele passou a me observar. Durante esse período ele disse: Jovem, eu quero te fazer uma proposta. Eu diga, pastor. Eu queria convidar você para poder me ajudar lá na pregação, com os jovens, com o louvor. Só que é o seguinte, eu não tenho como te ajudar
financeiramente. Nossa. Não tenho nada para te ajudar. Mas uma coisa eu te garanto. Almoço, janta, lanche e as roupas lavadas você vai ter. Eu passo tudo Já que era eu quero. demais, ó. Tudo Ele que eu não quero fazia na ideia, vida. né? Você não sabe, Almoço, que é tudo que eu janta, quero. pão, café. Ô, irmãos, comida mineira. Nossa. Nossa, É patrimônio. Pra quem né? tava comendo chuchu, até não aguentar mais, rapaz. Mamão verde, né? Com mamão verde. Eu chegava na igreja, era em Santa Luzia, cidade vizinha a Belo Horizonte, então ia pra lá no sábado, aí almoçava bem, lanchava bem, comia muito bem. E ainda pregava a palavra ainda. Trazia, Que isso, hein? trazia as roupas sujas, as irmãs lavavam, passavam, trazia as roupas, eu levava pro seminário as roupas limpinhas. Cara, e assim foi por 2 anos. 2 anos. E aí na minha formatura tava lá a igreja em peso. Nossa, que Olha. legal. Fizeram faixa e tal. Nossa, que legal. E eu tenho uma família mineira. Sim. Posso dizer que eu tenho uma família mineira, né? Era o mais bem-aventurado do Isso, seminário, do hein? seminarista. Chegava lá Não, com roupa passada, né? Segunda-feira ele chegava com um sorrisão. Não, detalhe, eu trazia a marmita, colocava dentro da geladeira e tinha um rato, né? Um rato que ninguém nunca descobriu. Ninguém nunca descobriu que era o rato. Mas ia lá e pegava lá, quando eu via, Pegava só a mistura, só. A metade da marmita tava ruída lá. Rapaz, descobriu que foi o rato até hoje. Nunca. A gente tem suspeita, né? Um dia ele vai confessar esse pecado aí, quem sabe? Mas foi bom, foi bom. Deus Foi do uma céu. experiência muito positiva. Ah, bacana. Nossa, glória a Deus. E hoje, aqui em São Paulo, ali na Vila Maria. Vila Isso? Maria. Vila Maria. E como foi quando veio o convite para São Paulo, pastor? Assim, Eu já estava 9 anos em Brasília. Quando chegamos lá, eu fui convidado para poder... Antes tem Brasília, né? É, De Minas ele se formou, aí teve o convite para Brasília, para qual igreja? Teve um convite, Batista Nacional de Planaltina, pastor Leônidas Guelli. Quanto tempo você ficou lá em Brasília? 9 anos, quase 10 anos, 9 anos, 8 meses. Aí depois... Aí lá eu casei, foi ele que fez o meu noivado, o Leônidas. Inclusive, nessa época foi a igreja de Planaltina que me manteve no seminário. Em 2005, 2006, eles me manteram. Um momento muito difícil financeiramente, eu não estava conseguindo pagar o seminário, estava atrasado, estava vivendo um momento difícil, estava trabalhando dentro do seminário, tinha uma escola, eu trabalhava na escola para pagar o internato. Mas assim, aí eu tinha que dividir o dinheiro em pagar o seminário, comprar comida e, quando dava, comprar livro. Né? Então, nessa época, a igreja de Planaltina começou a me ajudar. bacana. Sem nenhum compromisso comigo de, tipo, terminou, você vai voltar, ou vai vir para cá. Não ocorreu isso. Então, foram 2 anos, e aí, ao término, eu recebi a proposta dessa igreja de ir para lá para ser um pastor auxiliar. Mas quando fui, acabei assumindo uma congregação. Congregação Portal da Bênção, num bairro lá de Brasília, da cidade de Planaltina. E lá eu fiquei por 9 anos. Era uma congregação com 12 pessoas. Nossa. Dos 12, 8 crianças. Nossa! Eita. E nós, tanto eu como minha esposa, trabalhando. Com fidelidade, né? Trabalhando. E ficamos lá. Quando eu saí, a congregação já estava ali com 65 pessoas. Olha que bênção. Um bairro bem difícil, bem perigoso, um bairro complicado. Hoje está bem, está muito bem, está uma igreja linda. Então, assim, eu fiz minha parte. E eu entendi que o ciclo tinha fechado ali. Sim. Aquela ideia de uma jornada espiritual que tinha encerrado. Então, antes de encerrar, eu já estava com aquela percepção de que o tempo estava acabando. E eu comecei a orar. A campanha de jejum e oração, que nós temos aí no mês de outubro, né? Sim. Os 40 dias de jejum e oração. Na primeira campanha, eu coloquei isso em oração. Eu disse, Senhor, meu tempo acabou, mas não sei para onde ir. E aí foram 40 dias de jejum e oração. No último dia, eu entendi, a gente fez um almoço na igreja, e eu lembro que eu estava na porta, minha esposa, eu de um lado, minha esposa do outro, o pessoal almoçando assim, e eu disse, acabou meu tempo aqui. E coincidiu de ser o aniversário da igreja, o dia de entregar o jejum, né, os 40 dias. Que presente, hein? E aí eu disse assim, eu vou falar hoje para a igreja. Deu um presentão pra igreja, né? Que eu não vou continuar. Você Nossa, tá louco. imagina a alegria você não vai desse fazer cara, isso. meu Deus. Você não vai fazer isso.
acabou hoje. Sabe aquela consciência de que é claro que eu não fiz isso, né? Eu não ia acabar com a festa, né? aniversário de 15 anos da igreja, eu não ia fazer isso. Aí, ok. Quando foi segunda-feira, o Zé Carlos me liga. Fazendo convite. Que legal. Aí fala que ele foi pastor dessa igreja, onde eu pastorei. Olha aí. E aí ele faz o convite, porque os irmãos conhecem ele. Então, na época eu estava nesse período de sucessão, e ele indicou o meu nome. Aí foi onde começou todo o processo. Pensei em desistir, porque a gente tinha que... Foi uma mudança muito drástica pra gente. Minha esposa era concursada, professora. A gente estava estabilizado em Brasília. Já tínhamos nossa filha lá perto da família. Tinha todo um contexto. Já não era o Jofre sozinho. Com 19 anos de idade. Não é o saiu Jofre de- de 19 anos que saiu- deixa a faculdade, que tranca Exatamente. a faculdade e vai, né? Sim. Agora tô com a esposa, tenho uma filha. Nossa. Aproveitar que eu ensejo, tomar o lugar do Guise hoje aqui. Mandar um beijo. Mandar um beijo. Pastor Leônidas, um beijo. Zé Carlos. Não, o Zé Carlos, calma. Vai chegar a vez do Zé O Carlos. Zé Carlos não merece beijo. Não é isso não, pastor. Eu mandei um WhatsApp pro pastor Leônidas, mas ele estava em atendimento. Eu falei, pastor Leônidas, tem algum fato relevante sobre o pastor Jofre? Meu Deus do céu. Meu Deus. Fez o dever de casa. Caramba. Mas uma lembrança, alguma memória legal que você queira compartilhar e tal, aí ele não pôde responder. Uma pena. Obrigado por retornar o contato, pastor Leônidas. E pastor Zé Carlos, aproveitando, já falei contigo na DM, ajuda a gente a divulgar o podcast aí, pastor. Pelo amor de Deus, Zé. Abração. Ajuda o pessoal, cara. Abração, A pastor. igreja lá é grande? A PIB é uma grande É a igreja. PIB de igreja Brasília. É a PIB de Brasília que você falou uma vez, né? referência. Pessoal, PIB de Brasília, se inscreve no canal. Nosso editor aqui, o Charles, vai colocar o link aqui, ó, na descrição. Se inscreve no canal, comenta. Estamos aqui com um filho de vocês aqui, ó, né? Lá de Eu Brasília. não sou filho da PIB. Mais ou menos. Filho passou do por pastor lá. Leônidas. Filho do pastor Sou Leônidas. filho do Leônidas. Não faça confusão. Não confundo. Tem muitos pais, né? Tem Sobral, tem Minas. Mistura mesmo. É uma das vantagens de você ser um peregrino. É, né? isso aí, ó. Aqui eu falo peregrino, né? Exato. Pastor, uma coisa que você falou agora e me fez pensar, a gente fala muito sobre relevância ministerial, né? A gente sempre tem esses temas assim, para quem está envolvido no ministério e tudo mais. E assim, com a sua fala, até que tinha poucos congregados ali na sua igreja, a maioria criança, assim. E assim, a gente às vezes tem a percepção que o ministério relevante é só um ministério que nos trará fama, né? Que nos trará holofotes e tudo mais, mas na verdade, pelo contrário, né? Às vezes não vai ser isso de fato, né? Vai ser um ministério que foi o que você falou aqui, de extrema fidelidade. Porque muitos outros olhariam e veriam uma congregação com a maior parte crianças, falar, aqui não tem futuro para mim, aqui não tem como eu desenvolver o ministério e tudo mais. O que você diz a respeito dessa questão, assim? Eu digo que é tudo em você entender onde você está e para quem você está servindo. Então, quando eu saí do seminário, eu queria servir. Não importava se fosse ser uma igreja grande ou uma igreja pequena. E, na verdade, eu digo que a minha formação teológica, ela foi muito importante. Eu tive uma formação teológica que não visava apenas o academicismo, visava ministério, que é uma coisa que falta hoje no seminário. Sim, verdade. Hoje eu sou professor do seminário e Guedes foi meu aluno, sabe disso, que eu não consigo trazer a disciplina de história, no caso, que é a qual eu leciono, sem fazer um link com os contextos de hoje. Então, eu analiso a história, apresento o conteúdo da história, mas linko com a realidade, com a igreja de hoje, fazendo esse contraponto. Então, a gente precisa ser mais intencional na questão do seminário. Aplicação. Mostrar o aluno, mostrar aquele candidato ao ministério, o que é a realidade do ministério. Então, nesse sentido, eu tive professores que foram realmente essenciais nesse aspecto. E eu sempre destaco, pastor Delmo Gonçalves, de Belo Horizonte. As aulas do Delmo eram um bálsamo. Delmo era professor de Novo Testamento, ele fazia as exposições de Paulo, ele aprofundava naquilo. A aula dele, a gente chamava que era mais uma pastoral do que uma aula. Porque você ficava assim,
caramba, é mesmo. Tipo, cair a ficha, sabe? Boquiaberto, né? Caramba, é isso. Isso te abrir um leque de você entender com profundidade o que é o pastor, o que significa ser um pastor. E parecia assim que ele estava mais dando teologia pastoral do que Novo Testamento, Do que a sabe? própria matéria, né? Então, ele conseguia agregar isso. Tivemos professores assim. Então, isso ajudou muito. Então, quando o pastor Leônidas disse, tem uma congregação aqui, você quer assumir? Eu quero, pastor. Eu estava com sangue no olho, cara. Eu queria servir. A congregação, para a gente chegar até a congregação, não tinha asfalto, na região não tinha asfalto. Não tinha esgoto no local. Uhum. Cara, a gente ia patinando no carro quando chovia. Literalmente. Você ia... Parecia que estava andando Quem já teve a experiência de andar com carro em areia, em duna, o carro vai dando, né? E a gente ia, os irmãos vinham de sandália, chegava na calçada da igreja, o sapato dentro da sacola, aqui debaixo do braço, aí lavava os pés quando chegava, aí colocava o sapato. Nossa. Era essa a realidade. Caramba. As crianças vinham, aí a criança é criança, né? Batia os pés na entrada, deixava aqueles bolões de barro no chão. Cara, foi esse povo que Deus me deu para cuidar. Eu sempre tive essa consciência, eu nunca fiquei questionando. Deus, tipo, olha a minha formação. Eu não olhava, sinceramente, tô sendo franco, eu não olhava para isso. Eu queria servir. E eu entendi, eu preciso servir esse povo. Eu tenho que servir eles. E uma coisa que sempre me vinha à memória era isso. Olha, como Deus me formou lá atrás e eu tô aqui para isso. Sim. Uhum. Então, tudo que eu vivenciei foi para esse momento. E hoje estou em São Paulo, tudo que eu vivenciei foi para esse momento, de estar em São Paulo hoje. Sim. E Deus está me formando hoje para algo que Ele está me preparando para algo que eu vou viver amanhã, entende? Então, eu tenho essa consciência. E eu acho que a relevância vem disso. Entender que você está sendo formado agora. Sim. Diante de tudo isso, com problemas, com circunstâncias difíceis, com lados positivos também, de coisas boas que você está ganhando, nessa relação com Deus, com as pessoas, mas também nas agruras da vida, nas lutas, você também está sendo formado para um tempo de Deus na tua vida lá na frente. Então, a relevância eu entendo nisso. E quando eu olho para trás e quando eu recebo o testemunho dos irmãos que nós pastoreamos, testemunhamos e vemos eles na igreja, vemos essas pessoas. A gente tem um caso nessa congregação mesmo. A irmã chegou na igreja, ela converte, mas ela não podia batizar porque o esposo não queria casar. A gente vive uma situação assim. E ela, pastor, eu quero muito batizar. A irmã, não dá para batizar e tal. Não sei o que. Eu fiquei numa situação... E ela comprometida e tal. Famosa sinuca de bico. Aí marcamos um jantar, ela marcou um jantar com o esposo, disse, o pastor vai vir aqui porque ele quer conversar com você sobre isso. E aí fui, conversei e ele se convenceu. Não, vou casar. Vou casar, eu não vou mais impedir ela de batizar e tal. Beleza. Ele foi lá atrás de levantar a documentação. Ele descobre que ele era casado. Meu Deus do céu. Vai vendo essa história. Maravilha, hein? Casos de família. Da Atena. Ele tinha perdido o documento uma época, a carteira caiu, o pessoal pegou o documento dele, o cara usou o nome dele, casou com alguém lá no interior. Meu Deus! No interior do Goiás. Meu Deus do céu! Eu não sabia que isso era possível. Globo Repórter. de Não, o hoje. cara fez Tinha que ser o menos parecido, né? Poxa vida, cara. Fez um rolo lá, e casou, tinha filhos. E aí até um dia, ele começou a transitar isso na justiça para resolver essa questão. E até que um dia a polícia vai bater lá no emprego dele. O cara era um estelionatário e tal. E aí o endereço, na investigação da polícia, encontraram ele em Brasília, só que ele era do Goiás. Meu Deus. Enfim, até provar isso, até explicar. Eita. Enfim, resolveu. Só que até resolver, foi o período que eu vim pra cá. Finalmente resolveu, ele casou. Ela batizou, já com o outro pastor que ficou. O filho, eu apresentei o filho deles, ela não podia ter filhos,
ela teve filhos nesse período. Glória a Deus. E hoje estão bem, estão na igreja, estão Nossa, que firmes. bênção. E Ele hoje, também ele aceitou Jesus? ele é diácono, não, ele é... Nossa, ele que trabalha legal. na igreja, ele converteu, Olha, tá que legal. Glória a firme, Deus. Glória a firme. Deus. O filho também, estão todos na igreja. Ela hoje está passando por um câncer e já vem atrás da gente, tem aquele contato, a gente mantém a relação. Que bênção. Serva de Deus lá com O marido. com o marido, lá na igreja onde está, uma igreja batista nacional lá de Paranoá. Tá bem, estão bem. E você vê esses testemunhos, você diz, eu cumpri o meu papel. Exato. Cumpri o meu papel. Então é isso. A relevância eu vejo dessa forma. Nossa, pastorear realmente é ver a ação de Deus muito de perto, muitas vezes, né? Ter esse privilégio, assim, assim, a gente sabe, né? Tem umas coisas que são bem enroladas, né? Então, eu e o caso William como esse almejamos, mesmo. né? Isso um dia, né? Com clareza, assim, almejamos o pastoreio aí. Só que nesse sentido, a gente vê, que nem o pastor tá contando, assim, casos como esse, que, tipo, tem as suas dificuldades. O pastoreio, tem uma frase, eu e o Guiz, a gente sempre fala desse cara, que ele falou, assim, num podcast dele, o Bibo, que o pastoreio, ele é um grande saneamento básico, né? Eu E, tipo conheço assim, o Bibo. então, é um grande saneamento. Você vai cuidar da parte mais negativa da vida das pessoas, da Exato. parte menos luxuosa da vida delas, né? E hoje se confunde muito, né? E até a gente começando a falar um pouco daquelas profecias, né? E as falsas, elas sempre vão trazer a vertente do pastoreio como algo de muita honra para a pessoa, né? Que Deus vai te honrar com esse grande ministério, como se não tivesse dificuldade alguma. E muito pelo contrário, o pastoreio a gente sabe que ele é um abrir mão muito grande acerca daquele que é chamado, né? E de toda essa capacitação. Então, é um ministério muito sobrenatural nesse sentido, mas aqui quando o pastor fala, a gente vê que tem muitos privilégios reservados para se ver de perto quando você é chamado a vivenciar isso, né? E glória a Deus. E assim, a gente nunca sabe quem está próximo de nós. Tipo assim, às vezes a gente tá ali ajudando o futuro presidente da República, cara. A gente tá ajudando exatamente. Não consegue nem um saber, avivalista que vai mudar uma geração. A gente tá, sabe, investindo um tempo, a dedicação na vida de alguém que realmente vai trazer uma transformação. Aqui em São Paulo eu tive uma experiência muito interessante com uma menina. Hoje a família está em Palhoça, Santa Catarina. E essa menina, os pais chegam na igreja assim, eles passam em frente à igreja, aí ele para o carro, a esposa sai, vem até a porta e diz, que dia tem culto aqui? Lá na sua igreja, Isso. Vila Maria. E eu na porta. Que dia tem culto aqui? Domingo e tal, deu os horários de culto. Entreguei o jornalzinho da igreja, que a gente, na época, estava fazendo. Aí ela, tal, como é que funciona? E tal, assim. Isso. Aí ela, domingo que vem eu venho. Tá bom. Aí ela veio no domingo que vem. Quando ela viu que era eu o pastor, eu não falei que era o pastor. Aí ela viu. Aí quando terminou o culto, eu fui cumprimentar. Não acredito, você era o pastor e não falou nada. Aí, se eu falasse, às vezes você não ia nem vir. Né? Olhasse pra minha cara, depois esse pastor aí baixinho e tal, aí brinquei. Aí ela disse, gostei de você, vou ficar. Falou assim, mas vou ficar não por conta de você, por conta da minha filha. Porque a minha filha gostou aqui da igreja, gostou das crianças do Ministério Infantil. Essa menina começou a se envolver na igreja, essa criança, muito desenvolta. E chegou uma certa idade, ela veio conversou com os pais, eu quero me batizar. E aí os pais vieram até mim, pastor, ela quer se batizar, e vou conversar com ela. Aí conversei com ela, pastor, minha conversão foi assim, eu creio em Jesus, eu entendo que eu sou uma pecadora. Olha só. Eu me vi. Nossa, verdade, né? Linka totalmente. Tá entendendo o que é a relevância? Que isso, hein? Eu me vi. Aí eu peguei um material infantil, um catecismo, uma coisa assim, adaptei alguma coisa e disse para ela, você vai estudar tudo isso aqui, 100 e tantas perguntas. Eu disse, eu vou apertar ela o máximo que eu posso. Quero ver se essa menina realmente tem compromisso. Se ela quer mesmo. Se ela quer, porque o meu pastor, na época que me batizou, fez isso comigo. Uhum. Eu vou ver se ela... É aquelas coisas que você faz à prova, né? Tipo, colocar sim. lã pra ver se... Vê se não é fogo de palha mesmo, né? Aí nós vamos estudar até a questão tal. Ok, pastor. Ela estudou. O que é isso? É isso.
você acha que tem algum versículo bíblico que fala sobre isso? Tem, pastor, versículo tal. E eu, caramba. Boa. A menina estudou. Cara, Estudou. a menina, Preparou. criança, pré-junior, sei lá como é o nome que dá. E ela dedicou, Nossa. quis mesmo, batizei ela. Glória a Deus. Cara, quando eu olho hoje o Instagram dela, a menina envolvida com os jovens lá em Santa Catarina. Envolvida, serva, dedicada, prega. Menina de Deus. Cara, esse é o fruto, né? Esse é o fruto. Aí né? teve um acampamento, alguma coisa na igreja, o pai dela entra em contato e diz, pastor, grava um áudio falando sobre ela, porque perguntaram aqui para eles, para os jovens, quais eram as pessoas que marcaram a vida deles. Olha e ela só. disse que você é a pessoa que marcou. É uma benção, né? Aí, a gente não tem o que É falar, né? recompensador demais, né? Caramba. É, aquilo que o William falou, né? Muitas vezes a gente não sabe quem está na nossa frente, né? Quem a gente pode abençoar. Era respondendo exatamente É, isso aí que você é, tinha é. falado. Muitas vezes a gente tá... Eu já tive uma experiência que um menino estava na quadra de futebol, jogando com a gente. Ele não era da igreja. Eu fiz o convite para ele ir na igreja, mas à noite ele foi, converteu, batizou. Hoje ele é ministro de louvor na grande igreja aqui de São Paulo. Glória a Deus, hein? E o convite pintou lá na quadra de futebol, que a gente estava lá, muitos pensando que era só um futebolzinho, né? Uma bola, né? Hoje ele é ministro de louvor aí, eu tenho líderes aí no Brasil inteiro que estão no Nordeste, missionário na África. Isso é muito legal. Isso é igreja, né, pastor? Pastor, para esses jovens de hoje, o chamado pastoral. A gente tem visto lá no nosso seminário, principalmente, que está faltando a nova geração, a geração Z aí, que muitas vezes a gente não percebe que eles estão indo lá. Como fazer com isso, esse contexto atual aí, de que talvez quando a gente vai na igreja e conclama, você que tem chamado, você que tem despertado o chamado ministerial, seja para ser missionário, seja para ser pastor, seja para ser um mestre, um professor, evangelista. um evangelista. A gente não tem visto. E a idade lá no seminário está muito alta. A média de idade está muito alta. Né? Nós estávamos até conversando sobre isso ano passado lá. Como fazer isso? Como trabalhar essas questões? Você foi chamado com 10 anos. Já estava orando pelo Armando Filho lá. E no mistério lá com ele lá. E com 19 foi para BH e voltou. Coisa pouca. E- Coisa e- pouca, Besteira. né? Não, e ainda me chamam de Jerubal. Né? Não esquece. Fica o mistério Comenta aí. aí. Comenta aí. Vai ser o mistério do... O mistério do Título, né? Jerubal. Jerubal. É, Ou Jerubal. o mistério do Jerubal. Vai ser a vinheta do... Como fazer com essas questões todas? Guedes, eu digo que a gente é muito fruto da sociedade. Eu ainda tenho uma formação baseada de que a figura do homem, a formação de um homem é de alguém responsável, de alguém que nutre, de alguém que cuida, de alguém que guarda o seu lar, que tem uma responsabilidade com a sua família. O que nós estamos vendo hoje é um tempo de crises geracionais. A gente não se entende, a gente não se compreende. Totalmente. Então, eu acho que tem que haver um diálogo em relação a isso, de compreensão sobre o que é que o nosso adolescente, jovem, criança, como eles estão vendo a vida. E a gente precisa ter a humildade de descer degraus para dialogar com essa turma. Hoje eu sou professor numa escola particular, professor de história. Então, eu lido com 6º a 9º ano. Então, eu estou lidando com alunos dos seus 11, 12 anos aos 15. Então, dialogar com eles, para mim, hoje é um desafio. Tem hora que eu me pego não entendendo o que eles estão falando. Mas também percebo o que eu estou falando e, às vezes, eles não estão me entendendo. E aí onde eu vou tentando me aproximar para entender como que eu vou... Sabe, você vai alinhando a frequência para poder entender. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente tem que se esforçar a isso, para tentar alcançar esse diálogo. Mas o que eu vejo, agora pensando naquilo que você colocou, eu vejo a questão de que a geração de hoje ela não sabe o que é resiliência. Ela não sabe o que é sofrer.
Uma coisa muito curiosa me chama a atenção é as pessoas... A geração de hoje não sabe o que é tristeza. Não sabe o que é passar por tédio. São coisas que... Eu falo isso para vocês, vocês sabem o que isso significa. Totalmente. Mas essa geração Z, eles dizem, eu estou muito entediado. Eu tenho uma filha de 6 anos, ela diz, pai, eu não aguento, eu tô com tédio. Eu tô com tédio. Aí ela liga a televisão, nada importa. Pega o celular, nada importa. Tô com tédio. Aí eu pego um livro, leio. Aí ela lê o livro todinho. 6 anos. E aí, o que foi que você leu? Isso. Ela lê e interpreta. Rápido. E volta pro tédio. Tá entendendo como é que é? Rapaz. Porque nós estamos vivendo um movimento de muita rapidez, muita informação. Instantâneo. É instantâneo. Nós estamos vivendo isso. E essa geração mais nova, ela vê que a velocidade do Reels, no Instagram, 30 segundos. TikTok, é tudo muito rápido, informação rápida. Tudo é muito rápido. Ninguém quer sentar e fazer isso aqui. É até um desafio. Alguém está lá do outro lado nos assistindo até agora. Nós somos hoje a geração, é assim. Entende? Então, o que é que eu entendo? A maioria só assiste porque tem a opção 2 vezes, né? Exatamente. Vezes 2, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não são resilientes. O que é ser resiliente? É você receber um impacto, aquilo vai receber uma deformação, né? A física diz isso. Tem os materiais resilientes e os materiais tenazes. Então, tenaz, um vidro você bate, quebra. O resiliente, você vai bater, ele vai tomar novamente a forma. Ele vai ter uma certa uma compressão, uma pressão sobre ele. Ele vai sofrer. Mas ele vai depois expulsar, jogar aquilo para fora. A geração de hoje não sabe o que é isso. Ela não sabe lidar com isso. Então, penso eu, minha resposta diante disso, a família não está fazendo o dever de casa. Boa. A família não faz o que tem que ser feito. Ela terceiriza para a escola. Eu hoje sou professor, eu sei o que é isso. Literalmente, é mais fácil para o pai chegar numa reunião de professores e dizer, a culpa é sua. Nossa. Meu filho, não é isso que você está falando. Então, é uma ilusão, vivemos uma ilusão e colocamos a culpa nos outros, na ideologia, na política, em tudo enquanto, que também tem o seu papel. Sua Não estou aqui, responsabilidade, isentando, mas tudo começa dentro de casa. Sim. E se eu não faço meu papel, consequentemente, a geração que vai vir também não vai colaborar. Então é isso. Os jovens de hoje, a geração que está vindo, ela não tem base. Os pais não estão preocupados com isso. Vocês são casados? Sim. Têm filhos? Eu ainda não. Eu ainda não. Pois é. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão entender que vocês não vivem mais para vocês. Você pode tomar essa opção ou simplesmente negar essa opção também. Ignorá-la. Né? Ignorá-la. Tipo assim, entre você fazer uma compra para o teu filho, para tua filha de roupa, alguma coisa, você vai comprar um PlayStation. Isso acontece hoje. Meu Deus do céu. Isso vira uma confusão dentro de casa. Ou então você vai comprar algo que você deseja muito, uma peça de roupa, alguma coisa, e às vezes ali você precisa algumas coisas que são essenciais para dentro de um lar. Então são coisas assim. Então a gente tem que ter a humildade de voltar às escrituras, voltar às orientações das escrituras. Então um retorno à Bíblia. Sempre falo isso em sala de aula. É um retorno às escrituras. A solução para a igreja é retornar à Bíblia. Isso dói, cara. Nunca deveria ter saído de lá, né? Da Bíblia. Não deveria ter que retornar, no caso. Nunca. Mas o que Lutero falou lá atrás ressoa até hoje. É um retorno às escrituras. Tomá-las como princípio, fundamento da vida e pô-las em prática. E aí eu desafio a todos a lerem Pedro, porque Pedro, quando fala sobre santidade, ele põe a santidade a níveis práticos. Não é uma santidade do santarrão, do cara que é o religioso. Isso, o poderoso. O crentão. Super Saiyajin. Né? Super Saiyajin gospel, né? Não, o cara é alguém que põe a sua santidade, a sua vida com Deus na prática, na vivência com os outros. Amando, sofrendo como Jesus sofreu.
E ele entende. Eu estou sofrendo aqui, estou recebendo toda essa carga, mas eu vou ser resiliente. Por quê? Porque isso aqui, eu lanço tudo sobre ele. A minha preocupação, eu tenho compartilhado com o William aqui, faz um tempinho já, são duas. Onde que a igreja vai chegar e onde que essa geração vai chegar. Porque hoje, a gente, para fazer um culto de jovens ali, os meninos também devem saber lá na IBP Santa Amaro, a gente concorre com Deus e o mundo. Não, Deus... Com Deus a gente não concorre. Já tá lá. Né? Mas, meu Deus do céu, é tanta concorrência. Com deuses do mundo. Aí, adaptação. O que é ter um amigo, né? A gente concorre com deuses do mundo. Deuses do mundo, né? É tanta concorrência, cara. É verdade. Para um culto de jovens, nós lá somos quinzenais. Eles são todos sábados. Semanais. E o desafio é maior. E o desafio é gigante. E aí a gente volta para aquele papo da constância, né? O quão difícil é, até o que o pastor falou, manter esses jovens entretidos nesse sentido. Não que tenha que ser um entretenimento, culto, jamais, distante disso, mas, assim, como mantê-los motivados a continuarem. Né? Até porque ele não tem a maturidade suficiente ainda, muitas vezes, de entender o quão precioso é aquilo que ele está recebendo por intermédio da palavra ainda. Né? Então, tipo assim, às vezes a nossa dificuldade se esbarra nessa, que é, tipo, fazer coisas para além disso, do que é só o ensino bíblico e tudo mais, para cativar o jovem, né? Mas tem sido um desafio. É um desafio. É porque a gente agrega muita coisa onde é simples. O A.W. Tozer diz que aquele que não adora faz entretenimento. Então a gente... e aí é um ponto que eu me preocupo aí com a juventude. Muitos chegam assim para mim e falam assim, pastor, se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo... pastor, eu ouço muita coisa assim, sabe, dos jovens. Se a gente fizesse assim, eu ouço todo dia. A escola dominical ia ser melhor. Se a gente fizesse isso, o nosso acampamento seria melhor. E aí você vai vendo e, assim, eu não sou uma pessoa de uma farta experiência, né? Eu tenho 40 anos. Então, de 40 anos, eu comecei muito cedo, então já tem alguma coisinha aí. E nesse pouco, o que eu percebo é sempre que a gente roda em ciclos sobre algumas coisas. Porque é a mesma história que eu ouvi desde a minha época lá. É um loop, né? É um loop. É a mesma história. Se a gente fizesse isso, é uma coisa meio viciante mesmo. E eu tenho medo disso. De um evento não ser um evento. Mas é uma coisa para vaidade. Uma vaidade. Isso. Assim, eu tenho essa preocupação, mas eu acho que é uma preocupação um pouco mais profunda na análise. Eu acho que sim, a gente repete os mesmos erros como igreja na tentativa de comunicar com essas gerações, mas eu acho que agora o problema está sendo que a geração é outra, a comunicação é outra, e a gente está tentando as mesmas ferramentas e artimanhas do passado e não consegue. Entendeu? Eu acho que agora, na verdade, é o momento que a igreja vai ter que furar a bolha, né? No sentido de comunicar. Por quê? Quando a gente olha, por exemplo, o que se transformou os cultos, principalmente de jovens, luz para todo lado, aquele negócio todo. Fumaça, muita coisa. Por quê? Por causa disso daqui, ó. Por causa disso, de telas. Tecnologia. Hoje, a atenção dessa geração, eu falo isso como um bom millennial, a atenção da minha geração para frente, ela é uma atenção dispersiva. Antes a gente tinha uma atenção obtusa, né? Focada aqui, ó. Você vai ler, você vai buscar, você vai... Entendeu? Aí a gente vê todo esse sucesso que o pastor teve ao longo da caminhada por ter essa dedicação, esse foco e tal. Agora, quando a gente olha para a nossa geração, é isso que ele comentou a respeito da filha. Né? Tipo assim, muita coisa, eu tô entediado, mas você vê o tanto de coisa que está acontecendo. Que eu poderia estar vivenciando, experimentando. Exato. Por quê? É uma atenção dispersiva. O pessoal tá falando, eu tenho TDAH, tenho isso, tem nada. Você é disperso. Todo mundo tem TDAH. Todo mundo se disperso. For, todo mundo tem TDAH hoje. Por quê? Ao momento que eu tô lendo aqui a minha Bíblia, embaixo no rodapé tem uma propaganda, uma publicidade. Uma publicidade ali. O filme do Thor saiu. E aí aqui em cima na barrinha de notificação tem um monte de notificação rodada. recebendo. Exato.
Esse Então, mexe assim, comigo, hein, mano? Esse mexe E comigo isso demais. te rouba 65% da tua atenção. Aí, Exatamente. Você E perde até o fio da meada. Exato. meada na hora que E tá aí, conversando. pra gente ter um culto que capture a atenção do jovem, a gente tem que ter um telão, a gente tem que ter inúmeras luzes, Várias a gente cores. tem que ter A várias gente precisa cores. a gente ter. Então, esse é o problema. Esse é o problema. Essa é a A questão. igreja está usando as mesmas ferramentas que usou no passado para tentar capturar a juventude, só que não está tendo êxito. Ó, aconteceu, né? Eu fiz uma reunião com os jovens lá da Zona Norte, do Guarunorte, lá da ABN, com o seu presidente. E um caso me chamou a atenção, porque um líder, um dos líderes disse que um adolescente, 12 anos, começou a fazer muitas perguntas. E essas perguntas eram bem difíceis, complicadas. E ele já estava certo que ele seria católico. Uhum. Olha só o espanto O nível, né? do porquê. E ele começou a questionar. Ele fez questionamentos, levou para o líder de jovens, líder de adolescentes jovens. Ele não respondeu. Não soube responder. Ah, meu Não Deus. soube. Não soube responder. E aí, parece que ninguém sabia muito o que fazer. E aquela coisa, 12 anos, tipo... Entendeu? Porque a informação tá ali, você tá dando aula, É. o aluno tá vendo se você, o que você tá falando tem veracidade. Ele vai comprovar. Ele vai comprovar. Isso é bom, né? Nesse aspecto, Nesse se fosse aspecto, usado isso é dessa bom. maneira, É bom. Exato. Porque isso exige de você, mas tá vendo onde é que tá a questão? Eu posso trazer um evento vazio. Com certeza. É o evento. Aí eu trago... Desculpa que eu não tô querendo polemizar, mas eu trago uma pessoa do momento que é vazio. Que oferece o show. Mas não oferece o que tem que ser oferecido. Então você oferece. É aquela coisa, é um showman, você oferece um palco, você oferece uma estrutura, mas não oferece alguém que de fato fale o que tem que ser falado. Entende? Então, o que é que acontece? Chegaram para um dos membros da igreja lá, que é professor de seminário e tal, disse, meu amigo, Responde aqui. responda a esse rapaz. Foi isso que chegou a esse nível. E aí ele pegou todas as perguntas, sentou com ele, conversou com ele muito sério, seriamente, Respeitando, respeitando ele, que isso é importante. É isso. Lembra quando eu falei que nós temos que descer? Falar a linguagem. né? Humildade, né, cara? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu fui subestimado a vida inteira. Dá para entender por quê, né? Com certeza. Sim. Porque começou cedo a Sim. minha caminhada. Eu fui subestimado a vida inteira. E imagino que até hoje sou. Algumas pessoas olham para mim e dizem, é jovem. Como se pastor um dia não fosse jovem, né? Porque a se gente ninguém já fosse pensa jovem no jovem um senhor de idade, ainda mais com esse nome, Jofre McNair. A pessoa já pensa um senhor de idade, né? Com uma bengalinha na mão. Então, sentou com ele, conversou com ele, disse, vou procurar todas as respostas dos seus questionamentos. Ele foi, pesquisou profundamente, porque as perguntas foram profundas. Pesquisou, marcou um lanche juntos e respondeu tudo. O menino ficou satisfeito e aí já colou nele, Aí, ó. Aí, ó. entendeu? É aqui que eu vou achar as perguntas, as É respostas, isso, né? respostas, né? exatamente. Eu vou andar Mas junto com esse é TI. isso É que isso. está faltando, gente. É. É, cara. Uma vez, assim que eu cheguei em São Paulo, um jovem chegou para mim, eu mandei um e-mail para ele, alguma coisa, ele disse assim, eu nunca recebi um e-mail do meu pastor. Meu Deus. Eu do tenho céu. tantos anos. Isso choca, E né? eu fiquei chocado. Não, Qual é não mesmo? foi ele que ficou chocado, fui eu que fiquei. Meu pastor. Não, por que eu fiquei Já deixa chocado? a descrição. Porque para ele, aquilo nunca aconteceu. E eu comuniquei com ele. Essa é a questão. Que percepção. Como que né? nós vamos comunicar? De que maneira? Exatamente. Qual é a forma? Porque a gente acha que... E assim, era uma igreja que tinha movimentos com jovens, tinha trabalho com jovens, mas um e-mail falou mais com ele. Meu Deus. Então, é isso que eu estou dizendo. Precisamos do telão, precisamos disso, precisamos daquilo. Sinceramente, sabe o que a gente está precisando? Sentar e conversar. Eu tenho feito muito isso lá. A gente sempre precisa fiz fazer isso. isso.
Vamos sentar e conversar e tomar um café, olhar no olho. Faz um congresso, faz um encontro, ok, beleza. Cara, dá tempo pro pessoal conversar. Fazer parte da vida da pessoa. Claro, dirigido, intencional, sentar, ter um diálogo, como o que nós estamos fazendo aqui. Sim. Isso aqui, por mais que tenha uma proposta da Juban e tal, mas imagino que esse diálogo, essa conversa que a gente está tendo, me edifica. Ter vocês aqui falando, me chamaram para poder ter esse momento, é muito mais do que a Juban, é muito mais do que a instituição, Sim. a convenção. Tem a ver com pessoas jovens como eu, que querem um compromisso sério com Deus e quer levar outros jovens para isso. Sim. Então, para mim, isso me edifica. Isso me edifica, cara. Glória a Deus. Entende? E imagino que vai edificar também os irmãos que vão estar participando. Eu tenho falado, pastor, há um tempo que não adianta. Isso aqui serve para todas as igrejas da Juban Sul aí, tá? Acho que vocês já me viram falar sobre isso. Não adianta mandar convite para jovens sexta-feira à noite no WhatsApp. Ele não vai pro culto do sábado, que é menos de 24 horas. Tem que fazer parte da vida do jovem, tem que ser próximo das pessoas jovens, falar a linguagem dele, chama pro café, chama na padaria, chama na igreja, chama em casa, no sofá, tem que fazer parte da vida. Esse jovenzinho aí, que estava com essas perguntas aí, quantas pessoas na igreja dele ele teve que bater lá na porta para poder ter resposta? Era jogado para o lado. Era jogado para um lado para o outro. Com certeza, ele foi... existe uma coisa chamada ser eficaz, ser eficiente. E neste caso, esse irmão ele foi eficiente. Ele fez a diferença. Ele saiu do eficaz, de ser o cara que só deu uma resposta pronta. Não, ele senta, ele procura, ele pesquisa. Ele quer, de fato, afetar aquela pessoa. Ele foi afetuoso, ele atingiu o coração daquele rapaz, uma vez que se coloca com ele, senta, assim como eu fiz com aquela menina, quando fiz aquele processo para o discipulado, e assim como eu faço com muitos outros, porque para mim não importa isso. Eu sou pastor de todo mundo, sou pastor não sou um pastor de um grupo, eu não sou um pastor de uma panela. Exatamente. Exato. Meu Deus. Porque afinidades, Glória a Deus. A gente tem. Imagino que vocês tenham afinidade entre vocês. Então, tá ali a afinidade. Mas não tampa a panela. Todos somos tricolores. Exato. Amém, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa é do Rio Grande do Sul. Mas é isso aí. Pastor, tá muito bom. Nós temos que correr um pouquinho aqui. Esse livro, Repletos do Espírito Santo, ele tá... Faz pouco tempo que foi lançado, né? Já fez um ano agora. Faz um ano. Fez um ano. Fala um pouquinho desse livro, como é que foi a ideia, a concepção. As inspirações, As inspirações. Assim, esse livro ele é uma obra literária, então eu fiz mais uma pesquisa mesmo, bibliográfica, uma pesquisa profunda na literatura de Lucas e Atos. Muito bom. Então, no sentido de entender e compreender mais como foi a continuidade da obra de Jesus Cristo na vida da igreja, né? A ação do Espírito Santo na vida da comunidade primitiva. Então, eu pesquiso a partir de Lucas e Atos, uma obra que é dupla, né? Uma obra dupla. Esse texto era um só. E Lucas tem a intencionalidade de mostrar como que o Espírito agiu na vida de Jesus e como ele vai agir na vida da igreja. O mesmo Espírito que agiu em Jesus é o mesmo que age na igreja. E por que trazer isso? Alguém pode pensar assim, mas isso é pneumatologia pura, isso é teologia sistemática. Sim, pode ser que seja algo simplório, algo até de conhecimento genérico da cristandade, de qualquer teólogo, até mesmo um irmão que participa da escola dominical vai entender isso. Mas é exatamente sobre isso que a gente está falando. O que parece ser óbvio, não é. Então, falar sobre isso, trazer a importância desse texto de um discípulo de Paulo, que foi Lucas, de alguém que teve uma experiência com Deus através da vida do Paulo, que foi impactado também pelo Espírito Santo. Ver a seriedade como ele trata a pesquisa histórica. Ele não é só ele não é biográfico, como a gente geralmente pensa, o Evangelho, né? Ele é historiador também.
Ele tem uma preocupação de mostrar os fatos. Às vezes, algumas falhas com respeito a datas, a momentos históricos, mas ele tem uma seriedade, ele busca trazer essa seriedade para o seu leitor. E ele, quando fala de Atos também, ele traz a preocupação de mostrar como que o Espírito agiu no dia a dia, na vida das pessoas. Um Espírito livre que fala com a criança, fala com o gentio, fala com a mulher, fala com todos. Um Espírito que guia os discípulos, guia os apóstolos, quebrando barreiras, quebrando todas as religiosidades que haviam. Então, esse é o primeiro capítulo, eu trabalho isso. O segundo capítulo, eu falo sobre a crítica que a academia tem a respeito de Jesus. Então, eu trabalho muito a ideia do Jesus histórico e mostro o quanto que Lucas trabalha, apresenta, firma essa questão do Jesus histórico. E falo sobre o impacto que... E aí uso, né, toda a minha literatura de base. Eu falo do quanto que o cristianismo primitivo ele foi impactado pelo testemunho de Jesus. Então, Jesus gerou um impacto na vida dessas pessoas. Então, a níveis sociológicos, eu diria que a gente diz teologicamente que foi o Espírito Santo. E é isso que mantém a chama viva, a motivação. Sim. Mas a níveis sociológicos, Jesus, né, aí, usando uma linguagem sociológica, Jesus impactou profundamente as pessoas. Legal. A nível de eles quererem passar essa mensagem adiante. Nós estamos aqui por conta disso. E aí o terceiro capítulo é esmiuçando mais como foi em Atos, como foi em Lucas, fazendo as comparações. Lucas, às vezes, é intencional, ele cita os profetas do Antigo Testamento. Então, eu apresento muitas vezes essas referências. Vou dar um exemplo. Ele pega o texto de Atos, a morte de Estevão. Ele compara, é muito evidente você perceber a semelhança com a morte de Jesus. Jesus lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Está lá Estevão sendo apedrejado e Pai, perdoa. Entende? O céu se abre. Entende? Então, é intencional de Lucas? Não sei. É uma construção do texto? Não sei. Mas há uma intencionalidade da inspiração, né, bíblica de mostrar essa semelhança. O Espírito que agiu em Jesus é o mesmo que age na igreja. Então é esse desafio de sermos essa comunidade primitiva que busca o Espírito Santo. Então o livro é esse, é um resgate dessa busca. Repletos do Espírito Santo, Jofre McNally, vamos deixar aqui no link, aqui embaixo, os links, o Instagram do pastor. Aí quem quiser, só falar diretamente com ele, que ele vai dar um jeitinho para fazer essa venda aí para você. Envia para todo o Brasil. Pastor, dia 8 de junho, próximo sábado, nós estamos aqui postando esse episódio dia 3 de junho, que é uma segunda-feira. Tem Juban Norte. Quantas igrejas? Explica um pouquinho rapidamente aí. Estamos correndo aqui com o tempo, 15 minutinhos. Dia 8 de junho, Juban Norte e também Guarulhos lá. Isso. Nós teremos o nosso encontro da Juban. Ele vai acontecer dia 8 de junho, será lá na nossa igreja, a Igreja Batista Nacional de Vila Maria. Nós somos lá 22 igrejas, lá na associação, né, na ABN Guarulhos e Zona Norte. Nós fizemos a fusão dessas duas ABNs, por isso tem esse nome, né, Guarulhos. Somos 22 igrejas, estamos esperando aí... Estamos em contato, fizemos uma reunião com os líderes. Estamos esperando aí uma faixa de umas 15 igrejas, pelo menos. Estamos movimentando, estamos preparando também para esse culto. Vai ser um culto de adoração, de comunhão, de reencontro também. Legal. Né? Vamos ter a presença também aí do Márcio, vai estar ministrando. Márcio Guedes vai estar lá. E eu vou levar uma turma também, o William também vai o pessoal da Bíblia de Santa Maria lá também, do teatro lá, para fazer dentro da minha própria pregação vai ter um sketch ali sobre o tema lá. E dia 29 de junho, já deixa aqui formalmente o convite para que vocês estejam com a gente no Juban Sul, 29 de junho, Igreja Batista Missionária. Galera,
a cada dia está mais perto, né, Hector? Sim. Fala um pouquinho aí, doutor. Já estamos, próxima semana já entramos no mês, né? No mês. No mês que vai ser o culto. E a expectativa lá no alto, a gente teve uma boa experiência que diz respeito aí no nosso aquecimento, né? No esquenta, no nosso né? no nosso esquenta já foi. Eu mesmo descobri aquele dia ali que eu não sou tão jovem, né? Fui querer correr lá. Eu falei, meu, culto de jovens, essa galera não tá dançando, não tá girando por aí e tal. Fui querer puxar o trem. Não deu certo, gente. Não deu certo. Cheguei em casa, dores nas pernas depois, tudo mais. Dores? Cara, dores, eu juro pra Eu não você. sinto nada. Cara, assim, o espírito jovem do Márcio tá muito mais do que o meu, assim. Aquele dia ali me complicou um pouco, mas a expectativa tá muito Acabou alta. o culto, eu e o Hector escorado no altar, assim, caramba. O tempo passa, hein, mano? Inspirando. Foi. Será que entrega um Doflex aqui? Nossa, essa geração, eu dando vergonha aí pra geração. A minha esposa ficou escandalizada que eu comecei a correr pela igreja, né? Não é muito comum pra mim isso. Mas tudo bem, deu tudo certo. E aí, expectativas aí pro próximo nosso culto da Juban aí. Tá todo mundo muito animado na IBP Santa Mara, isso eu posso dizer. E eu creio que nas demais. Temos reunião essa semana, né, Marcelo? Temos reunião essa Pra resolver semana, aí graças a as Deus. demais coisas e a gente tá com muita expectativa, né? Galera, eu só vou pedir um favor para vocês. Nós precisamos dimensionar o público. Por quê? Porque o povo precisa comer. Crente, depois de um culto, o que faz? Pelo amor de Deus, né? Come. Faz parte. Devora. Então, se inscreve lá. O evento em si, ele é gratuito e sempre será gratuito. É um culto da Juban, é um culto público, pode ir qualquer tipo de faixa etária. Mas, no nosso Instagram, inclusive aqui eu vou pedir para o Charles colocar também, tem um link para que você possa reservar sua vaga, se inscrever, para que a gente possa trabalhar a estrutura, a organização. No último culto, nós tivemos mais de 500 jovens, que foi na Pedra Viva. Então, a gente precisa disso para dimensionar cantina, food park, compra de pastéis, hot dog, essas coisas todas, refrigerante, água, todas essas coisas. Ou seja, é pro teu bem, né? Faça a inscrição, é pro teu bem. É pro teu bem. E uma coisa legal que esse ano nós vamos ter um aquecimento do culto. Então, tá marcado para 19? Ok, beleza. Chega cedo. Chega 5h30, chega 5 horas, vai ali adentrando a igreja, o clima de culto, aquele pré-culto bonitinho. Começa mais ou menos a atividade de aquecimento mais ou menos às 6h15, 6 horas e 7 horas. Aí dá-lhe, né? Aí dá-lhe para que o negócio aconteça. E eu tô na expectativa que nós tenhamos mais ou menos mais de 600 jovens ali, jovens adolescentes. Ah, eu não sou jovem adolescente, posso ir? Bora lá, gente. É o culto da igreja. Faz inscrição e vai. É culto público, é culto da igreja, é culto da Juban, é culto da CBN, da Convenção Batista Nacional. Não é mais? É culto dos batistas. É culto dos batistas. Que de vez em quando também tem uns negócios lá mais... Os batistas avivados, né? Vamos falar a verdade, assim. Como dizem eles, né? O culto da renovação carismática, não, da renovação espiritual. Espiritual. Exatamente. Da renovação espiritual. Não deixa de ser carismático. Não deixa de ser carismáticos, né? Que mais, gente? Algumas perguntas aí. Nós temos 10 minutos ainda com o pastor Jofre, pastor da Igreja Batista de Vila Maria, professor do seminário. Alô, seminário. O seminário é STBnet. A gente tem que falar sobre isso. Como é que tá lá, pastor? Quanto tempo já ensinando lá? Estou desde quando cheguei aqui, né? Então, desde 2016 a gente está lá lecionando. Você falou, né, que... Eu esqueci até de tocar num assunto. Você falou que a idade das pessoas que estão no seminário, cada vez mais são pessoas mais experientes. Sim. Então, a gente tem percebido, de uma maneira geral, ter o contato com outros seminários da nossa convenção também, e de outras denominações, o que tem acontecido é que pessoas que já têm, chegado a uma certa estabilidade na vida, já com uma certa maturidade, já com casado, filhos já casados também, já emancipados, aí essas pessoas estão buscando fazer seminário. Então, nós estamos vivendo um movimento assim. E os jovens não. Os jovens não querem. É raro. A gente tem poucos jovens lá no seminário. Jovem mesmo, eu acho que tem dois jovens. Que triste. Os demais são pessoas já casadas. São pessoas jovens casais, né? Jovens casais. Uhum. Mas, assim, de uma maneira geral, não há essa busca, esse interesse. Você vê, ainda vem um ou outro numa aula inaugural, participa, faz uma pré-inscrição ali, mas não permanece. Por quê? Porque envolve renúncia.
Então, como a gente estava falando, né, as pessoas não querem renunciar, não querem mudar, não querem sacrificar, sofrer, perder. Sim. Então, é um tempo realmente bem estranho. Então, eu queria aqui aproveitar o espaço, né, como deão do seminário também, né, já fazer aqui, né, o merchan, o jabá. Convidar, né, os jovens da Zona Sul aqui, também os demais, de toda a Juban, do estado de São Paulo. O seminário oferece, o STBNet, Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini, ele oferece a modalidade presencial aos sábados, o bacharel, e oferece também o curso EAD. Então, o EAD, hoje nós temos 200, se não me engano, 250 alunos da EAD. Nossa. Gente fora do país, pessoal na África participando. Temos alunos africanos, temos alunos na Europa participando. Temos cearenses também. Né? Temos gente de todo lugar, né, participando. E isso é muito bom, abre o leque para as pessoas. E nós somos os professores lá também. Então, participem, façam seminário, se desafiem se você tem uma vocação. Ou, por mais que você não seja, ou tenha a vocação ministerial, mas você quer ser um bom professor de escola dominical, quer conhecer mais sobre a Bíblia, né? Isso é muito importante. E eu incentivo os jovens. Né? Então, você que está aí com essa sua carcaça sentada aí, ouvindo isso aqui nesse momento, cara, se você tem um chamado, se você tem algo incomodando a tua vida nesse momento, eu vou no conselho desse cara. Eu vou fazer o seminário. E você depois vai vir atrás de mim para testemunhar. E depois desse dia você fez e começou a estudar. Faça isso para o seu bem. Né? Eu acho que a igreja está precisando. Sim, com certeza. A igreja Até está mesmo precisando. quem não tem certeza do chamado. Não espera Deus descer do céu, mandar um anjo para falar com você. Ou a irmã do coque chegar em você. Botar a mão na sua cabeça. Calma. Dê o primeiro passo. Faça sua Exatamente. matrícula. Assista às Assista a aulas. aula. Aprenda. Sabe? Busque, se não para o exercício do ministério, mas para o teu crescimento como cristão. Isso é importantíssimo. Talvez durante o aprendizado você realmente descubra que você tem vocação ministerial para atuar na igreja, então isso é importantíssimo, né? Eu não sei como é que foi pro Will nesse sentido, mas assim, foram homens de Deus assim que incentivaram a minha vida nesse sentido, discipulando, né, falando acerca do seminário. E assim, um me falou o que era o meu primeiro discipulador, e a segunda pessoa que me discipulou falou, eu vejo o potencial, quero que você vá ao seminário, e o outro me levou para dentro do seminário para aula experimental, e ali quando eu cheguei eu falei, cara, eu não quero mais sair daqui. Só que é que nem o Will falou, não é o primeiro dia ali que você já vai ter discernimento do que Deus quer fazer com não, você vai estudando, vai aprendendo, e posteriormente, assim, mais para frente do seminário que eu falei, não, realmente... eu creio que o chamado que o senhor tem é pro pastorado, pro cuidado e tudo mais, para esse exercimento. Mas assim, eu acho que até da nossa parte, assim, Sim. como pessoas que estão na igreja, esse incentivo tem que partir mais de nós também. Mas eu queria salientar uma coisa. Visando identidade, nós temos que valorizar os nossos seminários. Batistas. Exato. Batistas nacionais. Eu entendo que nós temos oferta muito Vasta. em São Paulo, né? Mas a gente precisa valorizar, porque eu sou um fruto da denominação, por exemplo. Eu fui para o STEB, depois o STEB foi para Brasília, então eu fui aluno do STEB, depois eu fui professor do STEB. Então, quando eu vim para cá, eu fui professor em Brasília por muito tempo. Quando eu vim para cá, para São Paulo, sou professor no Seminário Enéas Tonini. Ou seja, a minha vida como professor de teologia, ela envolve o Seminário Batista Nacional. A minha formação meu mestrado em ciência da religião, eu fui bolsista do seminário. Olha. Entende? Eu devo muito ao seminário a minha formação, ao seminário STEB. Eu formei no STEB e o STEB depois me ajudou também, porque nós tínhamos uma política lá em Brasília de formação de professores. Então, eu fiz o mestrado com o apoio do seminário STEB. Então, eu devo muito. Eu devo honra à instituição nesse aspecto. E, assim, eu quero ver realmente pela fé de ver os nossos jovens lá na frente tocando esse barco. Seminário. Porque tá ficando um hiato, cara. Exato. Tá ficando um hiato nessa história. Verdade. Alguém tem que renunciar. Sabe a questão de você estar lá no barco remando, alguém tem que ir para frente.
E isso vai ter uma As rotatividade. forças precisam ser renovadas, né? Nossa, totalmente. Precisa ser renovada. Eu, por experiência própria, super aconselho todo mundo, dou super apoio aí para o seminário. Lá na Igreja Pedra Viva tem alguns lá que eu sempre falo sobre isso. Ó, você precisa ir para o seminário, você tem potencial para isso daí, que nem o Hector falou. E uma coisa transcendental, quando você vai e dá o voto, o primeiro passo, Deus está com você. Porque quando eu fui para o seminário, eu não tinha nem condições financeiras. E Deus mandou uma pessoa assim, ó, que falou, eu vou cobrir para você. Ah, e você quer testemunho maior do que o pastor Jovem trouxe hoje aqui com essa questão? É. Não tem, assim. Não tem, né? Não é por falta de incentivo. Não é por falta de incentivo. Caso, Não falta. sabe? A capacitação, ela vem de fato do Senhor. Se Ele chama, Ele é aquele que vai trazer todo tipo de provisão necessária. E nesse assim aspecto. será na vida da gente. Quem tem ministério vai ser... Eu digo, quem provê é o Senhor em tudo. É. Ainda hoje, como pastor, eu sei que eu sou mantido pela igreja, mas quem me mantém é o Senhor, porque é o Senhor que provê a igreja, provê para que eu possa ser provido. Glória E às a Deus. vezes, nas situações mais difíceis, o Senhor provê. Voltando à vossa historinha do Sim. menininho aí, quem vai responder o próximo menino lá, com as questões? Nossa, Quem será o próximo a responder lá? se não tiver, né? Se não tiver. E outra, até essa questão do menino a O gente nem chat terminou. GPT vai responder? É. Pois é. E aí você vê. O chat GBT é arminiano ou calvinista? E tá muito bom, viu? Eu tô fazendo um trabalho de inteligência artificial no ministério e tenho me surpreendido com o chat GPT, hein? Cara, pior que é, viu? Ele traz um contexto interessante às vezes. Mas ele vai te trazer informação, ele não vai te trazer experiência. Exatamente. Exatamente. Esse Tem é que o se ponto. lembrar disso. Entendeu? As relações ele são humanas. reúne um monte de coisa ali. Mas, tipo assim, o que você vai fazer com aquelas coisas ali, só você que Exato. sabe. Exato. Só fazendo um gancho no que o Hector falou, eu sempre ouvi as pessoas me falando, você tem... Deus está te capacitando para o ministério e tal, mas eu nunca quis o ministério, pastor. Sim. Não almejava nesse caso. Sempre fugi, sempre... mas só que sempre fui muito empenhado na igreja. Sempre trabalhei, sempre estava na liderança dos jovens. de sempre igreja, tava- né? piolho de igreja, né? sempre. É chamado de morcego. Exato. E eu acho que eu pensava que era muito estímulo disso, né? Nas pessoas, de falar e tal, mas não. E a primeira vez que eu tive contato com o seminário foi lá na Bahia. Quando eu cheguei lá em Barreiras, comecei a servir na igreja. O pastor me chamou um dia para ajudar a equipe que estava servindo no seminário lá, fazendo almoço pra galera e tal, porque é intensivo final de semana, né? Aquela sexta, sábado, domingo, todo mundo junto. E aí o pastor falou, você não vai servir não, você vai subir lá em cima. Aí subi na sala lá, caí numa aula de sistemática do pastor Zé Carlos. Olha só. Maravilha. Aí Jesus. foi meu primeiro contato. De cara, sistemática. Apaixonei, cara, pela sistemática. Hoje é uma das principais Sistemática é disciplinas que eu assim, me dedico. Meu TCC está sendo em cima dessa interpretação do amor como atributo moral de Deus, sabe? Dentro da sistemática. Então, cara, faça seminário, gente. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Empolgado. Muito bom. Ô, gente, vamos finalizando aqui. Que Vamos. pena. Conteúdo muito, Tinha muito muita bom. pergunta pra Tinha fazer muita pro pastor coisa. Joffre. E tem que Nossa, voltar aqui. tem que voltar, depois já e fica o contar convite aí. Parte somente dois. sobre a história da igreja, essas Nossa, coisas todas. maravilhoso. A Idade Média ali, idade então, dá uma tenebrosa, aula pra né? Deu pra aproveitar muito esse episódio. Deu. Mais pra frente, chamar de novo aqui pra dar um repeteco só sobre a história da igreja, a história geral aí. Isso aí. Galera, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o like, comenta aí sobre o nosso episódio de hoje e os outros também. Pega o link, manda nos grupos da igreja, da família, de tudo que é lugar aí, grupo de jovens principalmente, Sim. tá bom? Não se esqueçam, dia 29 de junho, nosso primeiro culto da Juban Centro-Sul, da Regional Centro-Sul de Saudade de São Paulo e de todo o Brasilzão aí. E dia 8, agora, dia 8 de junho, Juban Norte, Juban Guaru Norte, que fala, né? Guaru Norte, estaremos lá com a equipe lá também. E é isso. Nos encontramos em qualquer lugar dia desses, qualquer lugar e dia desses, em um evento da Juban. Culto, day camp, esquenta, podcast, futebol. Tudo. Comunhão. Comunhão. E daqui a 15 dias do próximo episódio. Não perde por esperar. Exatamente. é E isso aí. também nos cortes, né? Exato. Os exatamente. cortes Acompanha a aí. gente em tudo aí, Vai ter compartilha uns nos quadros aí. grupos e vamos estar junto. Beleza. Tchau, tchau. Fique Valeu, com Deus. pessoal. Até a Pessoal, próxima. até a próxima. Deus abençoe. Tchau, Valeu. tchau.